Boa noite, pessoal, tudo beleza? Chico Nascimento com vocês aqui. Hoje vamos fazer uma live diferente, um podcast bacana. A gente está tratando muito sobre música, né? Sobre a primeira arte, mas nós temos um convidado especial essa noite. Nós vamos ter um assunto muito bacana, né, Robão? Quem que é o convidado aí, Robão? É isso daí, como eu já disse aí na vinheta, né? Nosso querido amigo e irmão, né, em Cristo, Armando Abdu. Eu particularmente eu tenho a honra de receber você aqui, meu irmão. Tá bom? Amém. Conhecendo um pouco da tua história, né, de quando você chegou aqui em São Joaquim da Barra, né, caminhamos um tempo junto aí na mesma congregação, mas o vínculo, o elo que nós temos está muito além de quatro paredes. É verdade, né? é verdade. É verdade? Então, é um elo que nos liga. Então, com vocês, galera aí, nosso querido amigo e irmão Armando Abdu. Dá uma saudação aí, Bidu. Agradeço aí a oportunidade que vocês me deram aí de estar com vocês, né? É um prazer estar com vocês. Quando a gente está em comunhão, a gente fica bem. Amém. Amém? Amém. Tá parecendo uma igreja aqui, hein, velho? Tô zoando. Gente, então, acho que o momento oportuno, é um momento oportuno para nós falarmos a respeito de empreendedorismo, né, de empreender, porque nós vivemos em um país imenso, um país em que se tem muitas oportunidades, mas nós somos travados pelo medo, né? E nós temos aqui um cara que eu acho que vai esclarecer muitas coisas, quebrar muitos tabus, muitas barreiras que em relação ao empreendedorismo, né? E, amigo, passo a palavra para você aí. O Robson tem muitas histórias sobre você aí, de quando você chegou aqui em São Joaquim, né? Verdade. E eu vou até assim, perguntar. Hoje você está numa situação diferente de quando você chegou. Sim. Como é que foi você chegar onde você está? O que você tem para passar para a gente aqui de experiência que você tirou desses anos que você está aqui em São Joaquim da Barra? Então, Chico e todos os ouvintes aí, prazer estar com vocês. Desde os 9 anos de idade, eu já empreendo, né? Então, a gente vem trabalhando... Sou filho de libanês. Meu pai e minha mãe são libaneses. E eu vi o tanto que meus pais trabalhavam, né? E tinha uma feira na rua da casa da minha mãe. Eu falei, eu preciso ganhar alguns trocos aqui nessa feira aqui, né? Aí eu carregava a sacola pro pessoal, pedia serviço nas bancas de frutas ou de alguma coisa. E sempre trabalhei, fiz uns bicos e sempre juntei o meu dinheiro, né? Sempre empreendi. E quando a gente vai partir para adolescência, né? Começa a namorar, a gente precisa ter o nosso dinheiro, né? E eu comecei a namorar muito novo com a Vânia, né? E logo nós tivemos uma filha e nós tivemos que ter nossa casa e tínhamos nossos sonhos. E empreender é o melhor meio para a gente adquirir nossos sonhos. Porque se a gente ficar limitado a algum salário financeiro de uma empresa, mesmo que ela seja grande, porque eu já trabalhei em empresa grande, e a gente vê que fica limitado em alguns sonhos, alguns projetos. Embora eu tenha estudado depois, né? Ter feito administração de empresa, ter feito engenharia civil, faltou um ano para me formar em engenharia. Isso tudo contribui, mas a fé é fundamental para quem vai empreender. Quem não tem fé nesse momento de dificuldade, de querer empreender, não consegue alcançar algo, né? Então a gente precisa ter fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Verdade. A gente enxerga isso, vou chegar, vou fazer isso. Vou chegar, vou almejar fazer aquilo. E aí você tem que correr atrás das oportunidades, porque as oportunidades não aparecem, né? E quando as oportunidades aparecem, você tem que estar ciente que outras oportunidades vão aparecer também. E quando elas aparecerem, você tem que estar ciente e orar, né? Pedir a Deus, por isso que eu falo da fé, pedir a Deus discernimento para ver qual que é a melhor para você abandonar, deixar de lado a outra oportunidade e começar a galgar coisas maiores. Né? Armando, interessante, né? Você falou, você citou aí Hebreus 11, né? Que a fé é o firme fundamento. Mas eu quero voltar um pouquinho mais lá atrás, né? Voltar um pouquinho, eu quero que você conte para nós, né? O porquê que a sua linhagem, né? Você é filho de libanês. Filho de libanês, né? Isso. Né? Você tem o sangue libanês. E a galera dessa região lá, a gente sabe, estudando, a gente sabe na convivência que a gente tem com algumas pessoas que são de lá, eles têm uma mentalidade diferente. Na sua visão, o que atribui isso para vocês? A bênção de Abraão está sobre nós, né?
E eu acredito nisso. Então eu penso da seguinte forma: que vem na minha mão, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que fazer com que aquilo que vem em nossas mãos frutifiquem, as pessoas que estejam ao nosso lado sejam abençoadas, né? Então, se fosse parar para pensar hoje, nesse momento de crise, dificuldade, eu não estaria empreendendo, né? Mas a gente vê as oportunidades aparecendo e cada vez elas aparecem melhores, Robson. Então, a linha de entendimento aí são a multiplicação, as oportunidades. Oportunidades. Vocês conseguem enxergar oportunidade aonde a gente não consegue ver. Por causa da fé. Isso. Mas você atribui todo o pessoal da sua linhagem, né, que mora lá ou que estão no Brasil, enfim, esparramado pelo mundo, eles têm essa mentalidade? Todos eles crêem no Deus Criador? Todos creem no Deus Criador, mas nem todos pensam da mesma forma, né? Certo. Até porque tem o que não empreende e tem o que empreende, né? Mas é aquilo, eu costumo falar que a gente precisa ter coragem. Certo. E deixar o medo, às vezes, de lado. Certo. Né? Porque o medo paralisa as pessoas, né? Isso que é o preocupante. Então, é interessante, né? Você tocou numa palavrinha que se chama medo, né? Eu acredito que vivendo num país, no Brasil, né? Vocês saíram de lá da terra natal de vocês bem cedo, né? Seus pais, se não me engano, e vieram para o Brasil. O Brasil é uma terra de oportunidade. E é interessante que você falou que vocês conseguem ter um feeling e tem uma visão para negócio que vocês conseguem captar e enxergar uma oportunidade e colocar aquilo em prática para que aquilo ande, né? Para que aquilo dê fruto. Essa foi a palavra que você usou, né? Ô, Robson, eu costumo ir diante a palavra, né? A Bíblia é o manual. Você pega engenharia, você pega administração, você pega contabilidade, você vê que Deus está em todas as coisas. Então eu pego a Bíblia, né? Eu pego o livro sagrado, as Sagradas Escrituras na mão, e eu vejo ali várias coisas que nos remetem a fazer empreendimento, a nos empreender. Sim. Né? Então Deus fala assim: eu sou contigo. Amém. Deus fala assim para você: bate na porta. Eu quero ir um pouquinho mais longe com você, Armando. Nós começamos falando de fé, né? Porque nós somos a fé, nós somos crentes em Cristo Jesus, né? Nós somos cristãos, melhor dizendo, e nós estamos falando basicamente da fé, de um ponto de vista. Mas nós não podemos deixar isso, essa oportunidade de passar e de falar. E aquelas pessoas que não acreditam no Deus Criador, que não professam a fé e que se dão bem nos negócios, o que você atribui a isso? Então, Robson, tem gente que nasce com o dom natural, né? Ah, legal. Então tem uma veia a seguir. Tem. A pessoa já tem uma predisposição a empreender. Então significa que todo mundo então não consegue. O empreendedorismo não está para todo mundo? Não, tá para todo mundo. A oportunidade é para todos. Sim. O sol nasce e ele não escolhe quem quer e quem não quer. Né? O sol nasce e todo mundo ali, se quiser saciar dele, tá ali. O que acontece é assim, ó. Um empreendedor que não é temente a Deus, ele vai adquirir bens, riquezas, porque ele tem o dom natural de Deus. Legal, hein? O dom natural, que Deus tá com ele lá. Sim. Se eu pedir para Deus, Deus me capacita com dons e sabedoria, né? Que a Bíblia nos ensina assim. Só que a diferença é que se eu tiver um bem ou se eu não tiver, eu estou satisfeito, porque Deus me sacia, Deus me alimenta, Deus me sustenta, como eu já vem acontecendo. Então, os bens materiais e o empreendimento, eles em si não devem ser um alicerce para nós. O alicerce tem que ser Deus. Sim, então, eu vou... A fé. Eu queria aproveitar a deixa aí, Robão. Eu tô só ouvindo vocês conversarem aqui, e no começo o Armando ele falou sobre a fé, certo? Aí você questionou, então quer dizer que todos os libaneses, né, eles têm esse feeling, e o Armando falou, tem que ter coragem. Eu creio assim, a promessa é para quem crê. Você está entendendo? Eu tô entendendo seu raciocínio aqui, estou entendendo essa linha de raciocínio. Então, Robão, não é que é só para o povo... Não. Eu quero fazer um... Então, o Armando, para ele chegar onde ele está hoje, ele passou por muita luta. E se ele tivesse desistido quando estava difícil, até mesmo, agora há pouco ele falou para a gente, antes de começar a transmissão, né, que ele pensou em desistir do projeto, né, que hoje é vivo, né? Então, na verdade, a promessa, cara, é para quem crê. Você tem que ter fé.
né, mano? Se você for olhar para as circunstâncias, para a realidade, você vai abandonar. Você vai e o povo libanês, né, o povo judeu, eles têm isso já, né, essa promessa. Só que é igual o Armando falou, tem que ter coragem. Tem que pôr a fé em ação. E em Eclesiastes não fala do tempo? Sim, Tem tempo para tudo? Tempo para tudo. Se eu não acreditar no sonho que Deus me deu e colocar ele em prática e não esperar o tempo dele de crescimento, que miserável sou eu. É verdade. Né? Eu fiz essa contra-pergunta, Armando. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão assistir esse podcast, tem muitas pessoas que vão ter acesso a esse material e a gente tem que abordar esses pontos. Né? Por quê? Igual você falou, eu tenho essa convicção de que realmente que Deus é por nós. E ponto final. Cara crendo ou não, Deus é por nós. É verdade. Mas tem pessoas que não professam a mesma fé que nós. E ela vai falar assim, ela vai assistir o material e vai falar assim, não, mas eu não professo a mesma fé e eu tenho essa linha de entendimento. Seu raciocínio. Você entendeu? Né? Então é importante a gente abordar isso, por quê? Porque nós estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de adquirir recursos, de adquirir sabedoria, de adquirir dinheiro, por que não? Porque, na verdade, sabedoria, a prosperidade não se resume só em dinheiro, mas se resume em alguns pilares que sustentam a vida, né? Você entendeu? Alguns pilares que sustentam a vida. Então, para aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós estamos deixando claro que nós temos entendimento que o empreender está ligado diretamente a alguns fatores. Verdade. E o maior deles é a fé. Quero dar boa noite ao pessoal que está aí acompanhando a gente aí ao vivo. Mandar um abraço aí para o Santiago Rodrigues. Pessoal, olha, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Para o Armando aqui. Participe com a gente, compartilhe essa live para que mais pessoas possam realmente ter acesso, né, a esse conteúdo muito importante. E obrigado por sua presença, tá bom? Fica aí com a gente até no final e compartilha o link para que mais pessoas possam ver aqui a nossa live, tá bom? Pode continuar. Então, ô Armando, voltando um pouquinho atrás no assunto, eu entendo que realmente que Deus é por nós. Né? Porque foi Ele que criou todo esse sistema e esse ecossistema, né? O planeta que nós vivemos, essa maravilha de planeta Terra, né? Tudo já está pronto. Tudo já está pronto antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, né? Isso. Mas nós estamos falando de coisas técnicas. Vamos voltar um pouquinho e vamos falar. Armando, na sua visão, um garoto ou uma garota que tem um sonho, né? Ou uma pessoa de média idade também, igual nós que estamos aqui, que tem um sonho, que tem algo dentro do coração, mas que está escorado aí na segurança do registro da carteira de trabalho, né? Que mais para frente nós vamos falar a respeito disso. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa? O primeiro é ela buscar conhecimento naquilo que ela quer empreender, se ela tem vontade, né? Então o primeiro passo é a pessoa ter vontade. Oportunidade, existe várias nas portas e às vezes um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro. Tem a historinha lá do rapaz que foi na África, chegou lá, vendedor de sapatos, chegou lá, viu todo mundo descalço, montou no avião e veio embora. O outro sentou lá e falou assim, pode mandar os sapatos pra cá que tá todo mundo descalço. Né? Então a oportunidade tem. Eu falo assim, eu costumo falar o seguinte, se você sonhar, Deus vai te mandar os recursos. Olhando para o lado da fé. Né? Se você vai empreender em alguma coisa, você precisa primeiro se capacitar, entender do assunto, né? Do assunto, porque senão o mercado ele é volátil. O mercado ele te abraça, né? Então, se você não tiver conhecimento, um pouco de conhecimento, fica difícil para você empreender. Porém, se você pedir para Deus, a Deus ainda te dá sabedoria, porque eu entrei no ramo faz 5 anos e de repente expandimos, estamos com 7 lojas, né, de açaí Guaruba e a fábrica, né? Temos promessas aí por esses dias de mais 3 lojas abrirem até janeiro. Sim. Né? E mais os parceiros que estão nos procurando. Eu acredito, Robson, que no ano que vem seremos pelo menos 25 lojas. O ano que vem. Amém. Mas assim, crescimento exponencial. Você acha que não dá medo? Lógico, sim. Você acha que não tem hora que não dá vontade de parar? Uns tempos atrás eu pensei até de vender tudo, né? Parar, falei, não, pegar esse dinheiro que eu investi e tal, vendo e aplico ele, vivendo de mais suave, né? Mas eu fico pensando em ser útil.
Né? Eu fico pensando da pessoa ir lá, bater numa porta, querer uma oportunidade, ou querer vender o seu produto, querer empreender um negócio, e no primeiro não ela desiste. Né? Então a gente precisa estar ciente de tudo aquilo que está em nossas mãos e que há um criador de tudo esperando porque a gente tome atitude para ele ir junto com a gente. Junto com a gente, né? Entendeu? É interessante, né? A pandemia começou aí no comecinho de 2019, né? E uma incerteza total no mundo, né? Principalmente no Brasil, né? E eu acompanhei um pouquinho da sua evolução aí nesse último ano, né? E é interessante, Armando, que aos olhos naturais, né? Eu acho que isso tem a ver com a questão da fé que você colocou aí, deixou muito bem explícito a questão da fé, né? Que te acompanha, ou que você acompanha ela, né? Que está juntos na caminhada, né? Aos olhos naturais, era doideira, né? Você alugar um ponto ali no centro de São Joaquim da Barra, né? Montar toda uma estrutura, né? Que não é barato, com né? toda a concorrência que tem na área. Gente super preparada. Super preparada, né? Capacitada, já há muito tempo no mercado. Muitos anos. E de repente o negócio engrenar e, como você disse, né? Pro ano que vem vocês têm um projeto de crescimento exponencial. Fomos surpreendidos, né? Não é verdade? Então, quer dizer, eu já tinha lido a respeito disso, que na crise que se tem as oportunidades para se mudar de situação, né? E você enxerga dessa forma também? Eu enxergo dessa forma também. Um dia eu cheguei no escritório de um grande administrador da cidade e eu sentei no escritório dele, eu olhei na lozinha dele, está escrito crise e tem um X riscando a letra S, né? Aí eu pensei, crie, né? Então na crise você cria. Interessante, entendeu? Né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei assim, as grandes oportunidades é quando existem as crises de mercado para que você expanda. Verdade. Entendeu? Justamente. Começa a vir financiamentos, começam a vir oportunidades, as pessoas começam a te enxergar de outra forma. Os recursos vêm hoje, Robson, naturalmente, mas no passado eu ia no banco lá, batia na porta, pessoal, e não abria a porta. A gente tinha que pôr nossas próprias forças, né? Mas isso aí é tudo momento de capacitação para que a gente fique, fala assim, couro grosso, para que qualquer ventinho não te derrube, entendeu? Então, a gente tem que passar por todas as etapas, tem que passar pelo vento, tem que passar pela chuva, tem que passar pela terra molhada, daqui a pouco a gente começa a brotar, germina, começa a brotar, daqui a pouco a gente floresce. Aí a nossa árvore começa a dar frutos. Quando começa a dar frutos, as pessoas que estão em sua volta começam a ser alimentar dos frutos, né? Hoje nós temos 42 funcionários, Rosa. Que bacana, o ano hein? passado, no começo da pandemia, dia 10 de março eu comecei a fazer o barracão da fábrica. Dia 23 chegou a pandemia. Aos olhos naturais, todo mundo não mexe. Com isso, Armando, não faz. Todo mundo mandando parar. E eu tava fazendo os alicerces do barracão. E eu falei assim, vou orar, vou pedir para Deus discernimento, vou ver o que eu vou fazer. Deus mandou ampliar a tenda. Eu li o versículo que Deus mandou ampliar a tenda. Na hora que eu olhei para isso, pessoal, eu falei assim, não, se Deus me deu o sonho, Ele vai me dar os recursos. Sim. Eu tinha uma disponibilidade de recursos que é 20% do que eu precisei para montar aquela empresa. Entendeu? E um ano depois, a gente já estava com a fábrica funcionando há 3 meses. Olha aí. Entendeu? Então, e hoje a gente tem os equipamentos, os maquinários de primeira geração e nós estamos prontos para 50 lojas. Legal. A sua produção de sorvete aqui, vocês têm condições de fornecer para 50 unidades? Para 50 unidades ali naquela fábrica ali. Que bacana, se eu não ampliar. Olha aí. E eu tenho lugar para ampliar, entendeu? Então o que acontece, Robson? A gente não... E tudo pago. Né? Nada financiado, né? Graças a Deus por isso. A única coisa que eu financei foi a energia fotovoltaica, que coloquei também. Que legal. Porque é uma grande oportunidade. Sim. Então a gente tem que ver as oportunidades. A energia fotovoltaica, você fala, é energia limpa, das placas solares. Eu vendo energia para a CPFL. Que interessante, né? É um projeto a longo prazo, né? Isso chegou para nós aqui aproximadamente há 10 anos atrás, ninguém dava muito peso, mas hoje a galera que investiu já está colhendo o resultado. Robson, eu vendo energia para a CPFL, olha a oportunidade. Bacana. Em uma oportunidade. 5 anos, já estou pagando há 1 ano, né?
mas há 5 anos eu termino de pagar o financiamento e a CPFL vai continuar me pagando para mim jogar energia para eles na rede. Na rede. Entendeu? Então é as oportunidades, você tem que enxergar aquelas oportunidades. Eu tinha dinheiro para montar a fotovoltaica? Não tinha. Né? Fui conversando com um, com o outro, aí você vai lá, conversa com um, aí você vê que todo mundo está com o olho voltado a isso, os bancos começam a abrir oportunidade, você vai lá e financia, fica como garantia o próprio sistema fotovoltaico, está lá funcionando. Gerando recursos? Gerando aproximadamente R$7.000 de energia e eu pagando 4.200 de... Aí, galera, tá vendo? É realmente... Entendeu? Tá sobrando recurso, entendeu? Então, realmente a gente tem que estar de olho nas oportunidades. Tem que estar de olho na oportunidade. A oportunidade não é aquela que você tira da pessoa. Oportunidade não é aquela que você compra um produto pela metade do preço porque aquele cara lá tá com dificuldade. A procedência não é boa do produto, você não sabe da procedência, né? Então você tem que estar atento com isso, mas você tem que honrar tudo aquilo que você vai fazer e que a lei fala que você tem que fazer. Você tem que comprar com nota, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas você tem que pagar, né? Eu queria estar pagando R$1 milhão de imposto. Sabe por quê? É com o pagamento do imposto que eu estou fazendo o meu negócio crescer. Girar, né? Está beneficiando outras pessoas, né? Isso. As pessoas falam que o Brasil tem uma carga tributária de desigualdade, né? Mas quando o negócio começa a crescer exponencialmente, se torna um rolo compressor, né? Você começa a usar aquilo em seu favor. Seu favor, né? Começa a usar em seu favor. Tem um provérbio que diz assim, Robson, a maior defesa é o preparo, depois o ataque. Entendeu? Então, a maior defesa sua é se preparar. Interessante. Depois você ataca. Né? Então, a gente costuma falar assim, tem o tempo para tudo, e se você não der o tempo ao tempo, o que acontece? Geralmente você vê lá, a pessoa monta uma loja de um ponto de presentes. Geralmente no fim do ano. Vai lá, fez o acerto na empresa, recebeu o dinheiro, vai lá e coloca tudo na loja dele de presentes. Aí espera o fim do ano, vendeu, tá indo bem em janeiro, devagarzinho, fevereiro, devagarzinho. Em março, fecha. 65% das empresas hoje fecham antes de completar 4 anos. Por quê? Qual que é o segredo aí, irmão? É a perseverança. Às vezes a pessoa não espera, então, mas não faz o estudo de mercado. Isso que eu... Também não é a questão do despreparo da pessoa? Despreparo também. Às vezes a pessoa idealiza, nossa, vou montar aqui um negócio aqui, e isso vai me gerar um lucro de tanto, né? Mas a pessoa não faz conta dos seus compromissos financeiros que vão vir. Foi o que eu disse. A pessoa precisa se preparar. Não adianta eu montar uma loja de utilidades ou de presentes lá e não saber quanto que eu vou pagar de imposto. Interessante. Né? Se eu comprei com nota, eu tenho que vender com nota. Entendeu? Para você ficar legal, né? E seus recursos entrarem na sua conta e serem legais. Entendeu? Então não é legal você comprar um produto sem nota. Não é legal. Por que não é legal? Se você vende sem nota, aquele dinheiro entra na sua conta, como que você vai justificar ele? Então a melhor coisa do mundo é que você ande sempre certo. Sim. Né? E esse é um dos desígnios que Deus nos orienta. Anda certo, cumpra meus mandamentos. A Deus, de César a César. Não é verdade? É verdade. Por isso que eu falei, o grande manual, para mim, não é o livro de fulano, de ciclano, nem outro. É a Bíblia Sagrada. Né? De lá eu tiro todos os caminhos que eu tenho que seguir. E é interessante, né? A galera que está envolvida aí com motivação, que está envolvida com PNL, que está envolvida com expansão da consciência, eles falam que toda a literatura que se tem hoje foi tirada, nessa área, foi tirada da Bíblia. Né? Foi tirada da Bíblia. Foi tirada da Bíblia. Então, dando que se recebe, Então, o melhor livro, né, para se instruir, para nos instruir realmente é a Bíblia. Né? Com todo respeito a todas as pessoas e todas as religiões. Né? Tem gente que não é católico, tem gente que não é... Eu conheço um que não que é ateu e lê a Bíblia para tirar os ensinamentos. Dentro dessa questão que nós estamos falando de empreender, dentro dessa questão que nós estamos falando aí de florescer, né, de prosperar, de dar fruto, né? Eu tenho observado ultimamente que tem uma galera voltada para a questão de provérbios, né?
Eclesiastes, Provérbios e Cantares, que são os ensinos de Salomão, né? Lá tem um vasto material que ensina as pessoas a se dar bem, né? Se as pessoas entrarem por um caminho que está proposto lá, as pessoas têm uma grande possibilidade de se dar bem. E um provérbio que eu acho interessante é Provérbios 3, né? Que Salomão fala assim, honra a Deus em todos os seus caminhos, né? É muito interessante isso, né? Honrar a Deus em todos os seus caminhos. E a Bíblia fala que a gente tem que honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Quais são os nossos caminhos? Diversos caminhos que a gente andar, né? Eu gosto muito daquele versículo em Jó 22, 28. Até coloquei aqui vou ler ele na íntegra. Está escrito assim, ó. Jó 22, 27 está escrito assim: suas orações serão respondidas e você cumprirá com alegria as promessas que fez a ele. Todos os seus planos darão certo e os seus caminhos serão cheios de luz. O que Deus quis dizer com isso para nós? Todos os nossos caminhos serão iluminados, né? Mas para isso eu preciso fazer o quê? Que meus planos estejam alinhados com o dele. Com a vontade dele. Com a vontade dele, Robson. Não adianta se eu falar assim, ó, eu quero, Senhor, adquirir riquezas, eu quero ter isso, eu preciso usar isso para mim e para a expansão do reino. E as pessoas que estão do meu lado serem beneficiadas. A comunidade que eu vivo, precisa ser contagiada e precisa ser abençoada por mim também. Então, eu sou um pagador de imposto, eu sou um abençoador, assim, não estou me exaltando falando de mim, né? Não, a gente eu estou usando eu como exemplo. A gente entende o contexto, é para isso que nós estamos aqui, né? Estou me usando como exemplo. Sim. Eu faço uma ação todo mês com a PAI. Quer dizer, eu tenho algumas lojas de sorvete, 7 lojas, e todas as cidades eu faço o Dia da PAI. Bacana. Né? Por quê? Porque a cidade que eu tô lá, eu tenho que fazer a diferença. Alguma coisa, né? Eu tenho que ser a diferença. Na verdade, se você já gera empregos, né? Você já dá uma oportunidade de um lazer para as pessoas que trabalham o dia todo, né? Igual no momento que nós estamos passando agora com esse calor, né? O seu estilo de negócio proporciona um bem-estar para as pessoas. Sair da sua casa com a sua família, ir lá sentar, tomar um sorvete, verdade, né? É verdade? E também fazendo essas coisas, essas causas sociais, né? Que você acabou de citar aqui agora. Um negócio profissional, né, Rob? Você precisa pensar em todas as oportunidades que te aparecem, mas você precisa ser profissional, né? Você precisa ter uma boa reputação e ser honesto, entendeu? Com a pessoa que está ali te dando o resultado, que está te fazendo com que os seus recursos se movimentem. Exemplo, se eu montar uma sorveteria onde não tem, eu posso montar de qualquer jeito, não é verdade? Verdade. Eu não penso dessa forma. Eu penso assim, eu preciso montar o melhor para que ele volte sempre, para quando montar alguma melhor que eu lá, o cara não esquecer de mim. Tá certo. Entendeu? É assim sempre, que eu tenho que sempre pensar. Na excelência, né? Na excelência, porque Deus honra aquele que honra as pessoas. Sim. Né? Aquele que planta vai colher, eu tenho certeza disso. Irmão, é interessante, né? Eu particularmente, igual no início das nossas conversas aqui, da nossa conversa aqui, melhor dizendo, né? E quem conhece a gente também, da caminhada do dia a dia da cidade, sabe que a gente conviveu muito tempo, né, juntos. Você chegou aqui em São Joaquim da Barra em que ano, irmão? Eu cheguei aqui em 94. 94, Fevereiro de 94. 94. Vai fazer 30 anos. 30 anos, né? Rapaz, o tempo passa, né? Então, Armando, eu me encantei por essa questão do empreendedorismo, eu me encantei por essa questão de ser bem-sucedido, né? Como você disse, né? Você usou uma passagem da palavra que a árvore ela vai dar fruto e as pessoas que estão debaixo dela vão comer do seu fruto. E eu me encantei com isso, por quê? Porque eu vejo as oportunidades, eu vejo a necessidade das pessoas ter uma mente esclarecida a respeito disso. E na tua visão, o que você acha que falta para a gente ensinar isso para as nossas crianças, para que a mentalidade delas possam mudar? Por quê? Uma observação. Porque as pessoas que têm uma oportunidade de se educarem em escolas particulares, ela tem uma visão. As pessoas que têm a oportunidade de ir para fora do país estudar, ela tem outra visão. Então a gente sabe que a gente volta na palavra de Deus de novo. A palavra de Deus fala assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela não está falando só de um contexto espiritual. Né?
Sim, né? Eu sou brasileiro, né? É verdade. Sou brasileiro, né? Eu torço pelo Brasil, né? É verdade. Então, Armando, conhecereis a verdade vos libertará. Então, na sua visão, dentro dessa questão do empreendedorismo, dentro dessa questão de nosso futuro como brasileiros, de formar uma nação forte, mas para formar uma nação forte, nós temos que gerar pessoas com consciência de reino. Quando eu falo consciência de reino, eu não falo de partido, B, C ou D. Eu não falo de religião. Estou falando de consciência cristã, que a palavra de Deus nos orienta, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Verdade. Você está me entendendo? Então, na sua linha de entendimento, o que você acha que pode ser feito para a gente educar as nossas crianças, né? Para quando elas chegarem na hora de se tornar pessoas produtivas, elas possam fazer a diferença e levar a nossa nação a se tornar uma nação reconhecida mais do que já é no mundo? Eu penso assim, Robson e Francisco. A primeira coisa, a gente precisa ser exemplo para elas. Certo? A gente precisa ser exemplo. Meu pai falava para mim não fumar e ele fumava. Né? Então, que exemplo que ele estava me dando? Né? Não estou denegrindo meu pai, eu amo meu pai. Mas que exemplo que ele estava me dando? Ele falava para mim estudar e ele não tinha estudo. Né? Interessante. E aí eu sempre fui observador de alguns pequenos detalhes que às vezes eu fico até pensando, falei assim, ó, tem gente que vai pensar que eu sou louco a respeito disso. Se você me der uma missão impossível para me fazer, eu não vou falar para você que não dá para fazer, que não existe, que não tem condições de fazer. Você sempre vai achar eu vou um correr meio. atrás. Vai achar um meio, né? O não está garantido, Ross. Né? Vou tentar fazer com que aquilo aconteça. A gente precisa ser exemplo para a criança e estudo. Incentivar ela a estudar. A verdade liberta a pessoa. Eu fui estudar depois de velho, aqui em São Joaquim da Barra, fiz a faculdade. Por quê? Porque eu queria que minhas filhas estudassem também. Sim, um exemplo eu queria prático, ser né? um exemplo para elas. A Tamires, minha filha mais velha, tem 2 faculdades. Bacana. A hein? Yasmin fez Direito, passou na OAB antes de formar, no último ano. Olha aí. Né? Então ela pegou a OAB assim que formou. Já, né? Né? O Armandinho, nós tivemos a oportunidade de colocar ele na escola particular desde do prézinho, né? Graças a Deus por isso, né? As outras não tiveram oportunidade. Porém, eu cobrei delas que elas fizessem, porque elas tinham vontade de estudar um pouco, mas elas viam o exemplo do pai, o pai incentivando e cobrando, a mãe também ajudando a cobrar. O que aconteceu? São pessoas de bem. Elas trabalham comigo hoje. A Yasmin é o jurídico da minha empresa. Sim. Né? A Tamires é meu braço direito e o esquerdo na minha empresa. Bacana, né? hein? Me ajuda a fazer compra, me ajuda a fazer várias coisas. E assim, tá vendo o pai empreender e tá aprendendo a empreender também. Também, Por né? quê? Exemplos, né, que a gente vê. Que as coisas não acontecem da noite pro dia, Robson. É um processo, Eu cheguei, né? faz 20 anos É um quase. processo, é verdade. Quase 30 anos aqui. É verdade, é um né? processo. Foi um processo. O que eu fiz quando eu cheguei em São Joaquim da Barra? Não tinha oportunidade de nada, fui cavar buraco. Fui arrancar toco. Literalmente arrancar toco de árvore. Fui podar árvore. Né? As oportunidades que apareciam eu ia fazendo. Depois eu fui ser pintor de parede. Trabalhei de pintor de parede 20 anos. Eu era bem sucedido na minha área, eu pintei as melhores casas, eu fiz os melhores serviços da cidade. Por quê? Porque eu ia buscar as oportunidades. Eu ia ver os melhores lançamentos e trazia para a cidade. Né? O grafiato em São Joaquim da Barra, quem que trouxe? O Armando. Por quê? Porque a gente tem que inovar, a gente tem que buscar o conhecimento das coisas que estão sendo praticadas por aí. Né? Só na Europa e na França e no estado de São Paulo estava em lançamento. Eu trouxe para São Joaquim da Barra o grafiato. Foi bem sucedido. Legal, hein? Ganhei dinheiro no grafiato, Robson. Depois de 20 anos trabalhando como pintor. Olha aí. Ô, Armando, agora você chegou. Eu tô aqui há 20 minutos tentando falar. Eu falei no começo da live que eu não ia falar muito, mas eu tô ouvindo a conversa de vocês e eu ia perguntar, beleza, você tá com garuba lá, cara, top de sucesso mesmo, lindo o ambiente, cara. Mas como foi que você chegou nesse ponto? Agora você começou a falar que você chegou aqui em São Joaquim, você foi arrancar toco. Como é que foi, Armando? Não foi fácil, com certeza. Não foi. Mas você já tinha essa visão de empreender? Já tinha, né? Porque desde de criança eu via lá
na rua da casa da minha mãe a feira, e eu falava, eu queria ganhar dinheiro ali. Minha mãe falou assim, eu vou fazer umas esfirras pra você vender na feira. Você vende? Eu falei, lógico que vendo, mãe. Vendia, dava metade pra minha mãe e metade pra mim. Muito bom. Né? Então a gente precisa, assim, entender que é o seguinte, as oportunidades estão à porta, precisamos nos capacitar e precisamos ser exemplo para as pessoas. O Rafael Bernardo, um parceiro nosso que nos ajuda aqui no MQS aqui, que faz as nossas propagandas, né? Nosso material de divulgação. Um abraço aí, Rafael. Entrou aí, um abraço, Alô, Rafael. Rafael. O Rafael falou assim, ó, o exemplo é a melhor forma de incentivo. E você é um exemplo para todos nós, entendeu? Então, obrigado. O Armando, ele tem história, né? Às vezes a pessoa passa na sua vitrine, nossa, esse cara tem dinheiro, mas não sabe o quanto que você penou para chegar onde você está, né? Francisco, você me conhece há muitos anos. Você trabalhou comigo. Trabalhei com você. Né? Como pintor, né? Pintor. Ajudou eu pintando parede. Foi. Quantas oportunidades, né? Nossa, a gente é abriu isso. na cidade? Várias. Então, o que a gente tem que fazer? É ser exemplo naquilo que a gente passou. Isso. Vocês estão falando para mim que eu fui um exemplo para vocês em algumas coisas. Com certeza. Né? Tem gente que vai falar, a gente não vai concordar com todo mundo, Não, e nem todo mundo vai gostar tem da os- gente. Tem os né? haters, né? Isso daí faz parte, né? E ao longo... Na verdade, Armando, sabe o que eu entendo? Essa questão, essa mentalidade próspera, eu acho que essa é a palavra, né? Mentalidade. Porque observando você falar, analisando a sua história, né? Nós conversamos aquele dia, a última vez que eu tive no teu escritório lá, eu estava no supermercado e tive uma virada de chave, né? Por quê? Porque eu venho buscando entendimento a respeito disso, né? Desculpa aí, pessoal. Cara, não é impossível que nós viemos sobre a Terra, né? Que Deus nos deu a oportunidade de nascer sobre a Terra e nós vivermos os nossos dias e não fazer diferença, cara. Não sei, velho. Isso não me. Deus isso não pede. Você entendeu? Não fala na sua palavra que nós vamos comer o melhor da terra. Isso não é. Temos comido. Você tá me entendendo? Não, essa é a verdade. Entendeu? É verdade. Então, não me entra na minha cabeça que nós não podemos. Que nós. É isso daqui mesmo, que a nossa realidade é essa. Então, por isso eu comecei a correr atrás, a buscar entendimento em alguns setores. O porquê que a maioria de nós passa uma vida e não rompe. Né? Se você for levar para o lado da religião, a religião vai falando assim, não, mas é isso daí mesmo, porque a riqueza não traz felicidade para ninguém. Dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, na verdade, é o seguinte, gente. Vocês que estão nos ouvindo aí, o dinheiro está ao nosso redor. Né? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do recurso. Né? E para ter o recurso em abundância, se tem que virar essa chave. E o caminho mais rápido para virar essa chave é o empreender, né? É o empreendedorismo. A gente precisa ser corrigido também, Robson, quando a gente está trilhando por caminhos errados e a gente entrega os nossos caminhos a Deus. Quando a gente entrega o nosso caminho a Deus e estamos pedindo para Deus que aquele negócio prospere, e às vezes a gente está andando pelo caminho errado, Deus sempre coloca uma pessoa na sua frente para te corrigir, né? Então eu tenho tido oportunidades de conversar com empresários da cidade, de outras cidades. Eu tive conversa essa semana com uma pessoa lá do Mato Grosso. Olha que interessante. Ela né? vai vir aqui buscar conhecimento daquilo que a gente está fazendo para aplicar lá na cidade. Aplicar lá, né? Primeiro passo, você tem sido fiel com Deus? Sim. Né? Se você estiver sendo fiel com Deus, é o primeiro passo, né? Segundo passo, você passar adiante aquilo que você aprendeu. Porque o ensinamento não é seu. Interessante. Né? O ensinamento não é seu. Então, você precisa ser humilde o suficiente para ajudar as pessoas a pisarem no degrau. Se elas não conseguiram pisar mais um degrau adiante, você precisa empurrar ela. Sabe por quê? A soberba antecede a ruína. Em Provérbios está escrito isso. Sim. Né? Então a gente não precisa ser soberbo. A gente plantando, a gente não colhe. O que a gente fizer para os outros, Deus não vai nos recompensar? Sim. Não é isso que a palavra de Deus nos... É o princípio, né? Então, eu sou pautado dentro da palavra. Por isso que eu uso a palavra para tudo. Sim. Entendeu? Então a gente precisa estar ciente nisso, né? Que a gente precisa estar preparado. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: Jesus nos adverte que quem não tem uma espada venda o próprio manto e compre uma arma. Por quê? Pra gente sair no mercado preparado.
É uma metáfora, né? É uma metáfora. A gente precisa estar preparado, porque o mercado é volátil. O mercado, ele muda de uma hora para outra. E você tem que estar pedindo discernimento, sabedoria, para que você saia na frente dos seus concorrentes. Buscar novidades. Entendeu? Porque é muito fácil chegar lá e montar uma sorveteria, pôr lá o sorvete para vender e esperar o cliente chegar, pegar o sorvete dele e tal. Daqui a pouco ele vai enjoar daquilo. É muito mais que isso, né? É muito mais que isso, né? A gente lança, em média, Robson, 3 a 4 novidades por mês. Sabores diferentes. Sabores diferentes. Sabores, eu consigo até 10 sabores por mês, se eu quiser. Eu sabe, Armando, eu tenho observado, já te falei de Provérbios, né? E lá em Provérbios, Salomão fala, ó, vende tudo que você tem e aplica para você buscar sabedoria. E é interessante isso, né? Quer dizer, busca sabedoria mais do que você busque o ouro e a prata. Quer dizer, então, nós não estamos falando de questões monetárias simplesmente. Nós estamos falando de algo que está por trás, que é a sabedoria para isso que você falou, para sair na frente, para ter inspiração, para criar um novo sabor, para cair no gosto do povo. Não é verdade? Tem gente lançando produto hoje, Robson, que a gente já lançou faz tempo. Isso é legal. É interessante? Né? Tem produto que a gente lançou... na inauguração da loja, uns 4, 5 meses atrás. Tem gente pegando ele e lançando agora, na própria cidade. Você está sendo inspiração para outras pessoas, né? A vontade, inovação, Robson, né? é que o cliente seja beneficiado com isso. Acho que interessante. Né? É isso, eu quero que o meu cliente... Final. Se ele se sentir satisfeito na minha empresa, ele vai lá e toma. Se ele se sentir satisfeito na empresa do outro, Sim. Deus abençoe ele lá. Nós somos concorrentes e não somos inimigos, né? Aproveitar uma brechinha É aqui, isso que eu penso. Não é verdade? A Francisca Luciane, a Chiquinha, acabou de entrar aí, mandou um abraço Ô, aí Chiquinha. pro Armando Deus e pra família. Deus te abençoe, Chiquinha. E ela tá perguntando se tem degustação hoje aqui. Não, acho que não tem não, né? Não, mas eu vou sortear aqui. Mas Vou só perder a quem oportunidade, não. tiver aí ao vivo aí vai concorrer, viu? Ó, Isso. o Rafael Bernardo, ele mandou ele disse algo aqui, você vai implementar, você vai corrigir se estiver errado. Existe um conceito judaico que o homem nasceu para ser cabeça, não cauda. O que você tem para falar sobre isso aí, Bidu? A Bíblia fala sobre isso, que o homem nasceu para ser cabeça e não cauda, né? Não está por baixo, mas está por cima, né? Bacana. Mediante a isso, o que eu vejo? Se eu não empreender, se eu for um funcionário, eu tenho que ser o melhor funcionário da minha empresa. Então eu tenho que ser o cabeça. Bacana. Entendeu? Bacana, então eu tenho que ser o melhor naquilo que eu vou fazer. Legal, eu tenho que me sentidos. preparar. Sim, sim. Né? Muito bom. O diretor da empresa que eu trabalhei, a única empresa que eu trabalhei registrado, né? Aqui em São Joaquim da Barra, uma grande empresa, não vou citar o nome, mas o diretor falou assim pra mim um dia: eu não vou. Sabe por que eu mando você fazer as coisas pra mim? Porque você nunca fala não. E eu nunca vou falar não. Antes de não dar certo aquilo que eu peguei pra fazer, antes de falar assim, não vai dar certo. Realmente ver de se não dá, justamente. porque o não já tá garantido. Foi o que você se falou eu no tentar começo. e conseguir Foi o que e você romper falou. as barreiras de alguma coisa. Você recebe uma tarefa e você fala, não dá pra fazer. Não, você não faz isso. Você, não, eu vou tentar fazer. Vamos fazer. Né? Vamos fazer. Eu tento, mais bacana, esse que ele colocou, o Robson, Sim. Em relação à cabeça e não cauda, em tudo, não somente na frente da empresa, mas, igual você falou, se é um funcionário, que você venha fazer. É na vida, né? É na vida, É na né? vida. As Fazer pessoas o melhor. têm que ver a gente como? Imagem de Cristo. Sim. A pessoa tem que ver nós como se ele estivesse vendo Cristo. Né? Vamos conseguir andar com todo mundo e a pessoa ter a mesma perspecção disso tudo? Não vai. Né? Mas a gente precisa romper. Sabe, eu acredito muito no ser humano, sabe, Armando? Às vezes vamos falar um pouquinho aqui de fé, né, novamente. É impossível desvincular uma coisa da outra, porque tudo está mergulhado, né, nesse emaranhado que Deus nos proporcionou, né, que é nascer sobre a face da terra. E a Bíblia fala que esse plano estava arquitetado antes da fundação do mundo, né, o plano da salvação. Que amor é esse, né, que um Deus criou, fez um projeto de um ser, que somos nós seres humanos, sabia de todas as intempéries que ia acontecer, mas mesmo assim ele gerou um resgate, entregando o seu único filho para nos colocar em sintonia com ele de novo.
é muito profundo, Lá né? no começo, Robson, em Gênesis, né? Deus já sabia disso tudo. Eu sabia disso tudo. Né? E quando ele criou todas as coisas, ele falava que era o quê? Era Muito bom. Era bom. Era bom. O homem que ele falou que era muito bom. Muito bom, é né? verdade. No sexto dia, né? Entendeu? Então, só aí você vê que a ligação de Deus com o homem e o maior o maior interessado nisso tudo é Deus de nos abençoar. Que nós nos dessemos bem sobre a face da terra. Nos dessemos bem, nós não falhássemos. Mas mesmo assim, nós sendo falhos, pecadores, o que Deus fez? Mandou Jesus Cristo. Para quê? Para que nossos pecados fossem consertados. Nos redimisse de todo pecado. Nos ligássemos nele novamente. E isso vai muito além, porque Gênesis 1:26 fala assim que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Né? Quer dizer, Deus colocou um pouco dele dentro de nós. Né? Lá ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso, Robson, nós temos que fazer o melhor nessa terra. E que ele domine sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra e sobre os peixes do mar. E que frutifiquem sobre a terra e multipliquem sobre a terra. Verdade. Frutificar e multiplicar são duas coisas diferentes. É. Não é verdade? Verdade. Frutificar e multiplicar quer dizer, dar fruto é isso que nós falamos. Você se tornar uma árvore e essa árvore dá fruto. E o mais interessante, sabe, meu irmão, é que Jesus, ele falou assim, ó, aquele que crê em mim farão as obras que eu fiz e as farão maiores. Quer dizer, Jesus, ele é o piso para nós. E não o teto. Né? E não deu teto. Poder pra gente ser maior. Maior que ele, né? E nós, como seres humanos, nós não entendemos essa grandiosidade. E o empreendedorismo e frutificar, vamos falar de frutificar sobre a terra, né? Porque eu acho que o empreendedorismo está ligado justamente nisso. Multiplicar uma árvore, ela não multiplica seus ramos e ela dá sombra. Ela tem duas funcionalidade a árvore. Ela cresce e ela multiplica seus ramos para dar sombra para todo mundo, não dá? E o final o que é? O final é a frutificação. É o fruto. Entendeu? Para quê? Para a pessoa que está ali usufruindo daquilo que a árvore já multiplicou, né? Sentar ali e se saciar com o fruto. E é interessante que um caroço de manga nasce uma mangueira. E quantas mil mangas uma mangueira não gera? Na vida dela, né? É verdade? Verdade. E nós somos comparados a isso. Nós somos comparados a isso, né? Nós fomos colocados sobre a terra para frutificar. Então eu convoco hoje a todos a fazer o seguinte, Robson. Aquele que tem o desejo de empreender, né? Aquele que tem vontade assim de vencer na vida. Ore a Deus, apresente os seus caminhos ao Senhor, confia nele, que ele vai fazer. Apresenta para Deus, ore, espere um pouco, porque se for da vontade dele, você vai sentir paz e aqueles recursos que você precisa para fazer aquele sonho, aquele projeto, ele vai mandar para você. Eu tenho certeza disso, porque comigo foi assim. Não foi fácil percorrer esse caminho todo. E resumindo aqui e finalizando aqui, Robson, queria até falar que quando eu estava com a quinta loja, uma porta muito grande fechou para mim e eu tinha duas coisas para fazer: sentar e chorar ou arregaçar as mangas e fazer a fábrica e colocar um negócio para andar. Eu decidi continuar o negócio, multiplicar ele e as pessoas serem beneficiadas com isso. Entendeu? Interessante, hein? Então, Armando, essa questão do empreender está intimamente ligado. Essa questão do empreender está intimamente ligado com a questão da mentalidade. Com a questão da mentalidade, né? Por quê? Porque é só com a mudança de mentalidade que nós vamos conseguir frutificar sobre a terra, né? Porque da onde nós viemos, por exemplo, não se tinha essa mentalidade, né, de que é possível você galgar novos degraus na fé. É verdade? Que é possível você galgar novos degraus na sociedade. Né? Que é possível você se tornar um cristão influente no meio que você vive. Acredite em si próprio, para você ver se você não ganha força. Sabe o brasileiro, ele tem um grau de inferioridade. Né? Ele tem um grau de inferioridade porque muitos anos nós fomos classificados de país de terceiro mundo, né?
Somos pessoas classificadas por aí afora de país de terceiro mundo, tal, né? Então, foi imposta dentro do nosso raciocínio que nós não somos capazes. E a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Legal. A palavra Isso é de Deus fala assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Olha que A interessante. palavra de Deus fala várias coisas que me incentivam a continuar. Quando eu estou triste, ele fala, vai que eu sou contigo. Né? Quando eu penso dessa forma, eu sinto uma força muito grande dentro de mim que nem um empecilho vai conseguir me parar. E uma das coisas que eu costumo sempre falar é a família. Se você tiver muito bem dentro da sua casa, junto com a sua família, o que acontece? Você desbrava o mato todo pela frente e qualquer leão que vir ao seu encontro, você rasga ele no meio. Assim como Davi fez. Né? Então, ele foi considerado o mais feinho da família, foi jogado pro canto pelos seus irmãos. Desacreditado, né? Desacreditado, porque eu fui, né? Eu tenho um testemunho muito bonito, um dia eu posso até contar para vocês aqui, se vocês quiserem. Com certeza. Fui viciado em drogas, fui preso, passei por várias dificuldades e hoje eu tô aí, comandando 10 CNPJs. Armando, É fácil? Não é, não é mas fácil, estamos não. aí. Não é fácil, não. Ó, o Ednei acabou de entrar aí. Pessoal, ó, quero falar pra vocês. Fala, Ed. Vocês que estão... Ele trabalhou muito tempo pra você, né, o Ed? Trabalhou também. Era um ótimo funcionário, né, o Ed? Ótimo funcionário. Pessoal, você que tá aí ao vivo aí, ó, vai ter sorteio no final, hein? Se você tiver ao vivo aí na hora do sorteio, você pode ser sorteado. Outra coisa, Armando, você falou que se a gente quiser, você poderia falar o seu testemunho. Tá aí, uma coisa que eu não sabia sobre você. Você pode dar uma prévia, você pode falar um pouquinho, né? Você falou que já foi drogado, né? É isso? Sim. Você usou drogas, né? E como é que foi a libertação disso tudo? Como foi que você conseguiu superar, né? Eu, muito novo, eu me viciei nas drogas. 14 para 15 anos, numa festa com amigos, isso aonde? São Paulo. São Paulo. Né? E para usar a droga, eu tinha que roubar. Tem que ter dinheiro. Roubei as coisas da minha mãe tudo dentro de casa. Roubei as coisas dos meus irmãos, documento, salário, vale transporte, os eletrodomésticos da minha mãe, para usar droga. Quando acabou tudo, todo mundo esperto com ex-usuário, né? Ninguém comprava mais as coisas, todo mundo escondia, eu tinha que roubar para manter meu vício. Eu roubei e fui preso. Fui preso, lá na cadeia Deus me libertou. Na Ouvi prisão? a palavra, eu vim de um pessoal, né? Meu pai e minha mãe são libaneses. Sim. E são muçulmanos, né? Então, eu era muçulmano, só que eu não era praticante. Sim. E lá na cadeia eu ouvi a palavra. E a palavra me apresentou Jesus, da forma que ele é. Diferente, Né? do que você conhecia. Eu fui liberto do cigarro e do vício preso. Né? Então, quando eu saí, eu já não bebi mais, já não fumei mais. Que E eu fiquei bacana. preso 6 meses só. Só não, né? Porque eu tô livre esses quase 30 anos. É uma eternidade, E parece que esses 30 anos passou mais rápido que os 6 que eu 6 fiquei meses. preso. Olha Né? só. Entendeu? Então a dificuldade que a gente tem na nossa vida não deve ser marca. A gente tem que olhar para trás e falar assim, isso eu não passo mais. É Isso isso eu não aí. vou fazer mais. Ter conceito, né? Eu não vai acontecer isso comigo mais. O que eu tenho que fazer? Ser melhor todo dia. Vamos ter vitória em todas as coisas que nós fizermos, Robson? Não, nem né? sempre. Nós não né? somos... Porque às vezes, aquilo que a gente põe a mão para fazer não é a vontade de Deus. Às vezes é a nossa vontade e a gente quer ir com as nossas forças fazer, a gente paga o preço e não consegue fazer. É por isso que a gente tem que ter o discernimento, né? E Discernimento. pedir para Deus tirar dos nossos caminhos, né? Tudo aquilo que nos Discernimento, impede, sabedoria. né? Isso mesmo, discernimento e sabedoria. Se você tem discernimento e sabedoria, as coisas que Deus colocar na sua mão para você fazer, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer naturalmente. Eu acho que mais fácil fazer. isso que é o bonito, né, do Evangelho, porque ele é orgânico, né? Ele cresce por si só, né? Igual você falou, as coisas fluem. As coisas não acontecem forçadamente, premeditadamente. Você se coloca no fluxo e o fluxo te direciona, né? Sim, sim. É igual fazer uma casa, né? Mesmo? Você faz o alicerce lá, demora um tempão, alicerce, pedra, concreto, ferro, Uma fase. machuca tudo a mão. Na hora que você levanta as paredes, Então, ó, é interessante, né, galera que está nos assistindo aí, né, pelo Facebook. É mais um ponto, né?
conhecer um pouco dessa história do Armando, né? Do nosso irmão Armando, e saber que você que está aí, né? Talvez você está vivendo um momento adverso na sua vida. Você tem sonhos, né? Talvez Deus te dê uma habilidade, né? Uma habilidade natural, porque nós falamos disso no começo do podcast, que Deus dá dons aos homens, né? E a habilidade de negociar é uma habilidade natural. Nós estamos vivendo em tempos modernos, né? Que isso tem várias coisas que agrega dentro dessa questão do negócio, né? Que o Armando falou que é uma linha de crédito, que é você se informar a respeito do negócio que você quer montar. Mas em tudo isso é de saber que o Armando, né, ele passou pelas suas dificuldades na sua juventude e hoje está aí, uma pessoa de bem, pai de família, né, empresário na cidade. E é interessante, Armando, eu sempre falo isso com a minha esposa, né? Quando você é mais um na multidão, ninguém para te ouvir. Mas quando você começa a gerar valor, as pessoas querem te ouvir, né? Verdade. Então isso é grandioso, é bonito em todas as áreas, né? De ver hoje a sua pessoa, né, gerando valor na cidade, né, e as pessoas começando a reconhecer. Nós não estamos falando de tapinha nas costas, não estamos falando de vaidade nem nada, mas as pessoas começando a reconhecer o trabalho bacana que você tem Aí feito. cabe o discernimento da gente saber quem é os lobos, que quer tomar o que você tem, ou as pessoas que querem realmente serem abençoadas pelo fruto ou pela sombra que você está fazendo. Sim, isso é o discernimento, né? Esse é o discernimento. A gente precisa estar ciente disso, viu, Robson? Muito interessante. Ô Armando, e você já conheceu muitas pessoas, né? Muitos já trabalharam com você. Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Que cada pessoa é diferente do outro. Inclusive aqui, ó, o Rafael, ele falou assim, ó, a sociedade brasileira, infelizmente, uma grande parte vive no comodismo e não tem uma mentalidade próspera. E você já teve a oportunidade de trabalhar com pessoas com essa mentalidade, né? Assim, de não querer ir para frente, né? E como é que é? A gente tem que se libertar desses tipos de pessoas. Entendeu? Que te levam para baixo, que são negativas, você tem que se libertar delas. E você tem que buscar andar com pessoas que são de maiores conhecimentos que você. Certo. Ou seja, sejam mais sábias. Bacana. Tá aí, ó. É uma grande importância. Quando eu estava na faculdade, fazendo faculdade, eu andava com meus professores. Né? E um dia eu estava quase para desistir, que eu fui no primeiro semestre, na matéria Introdução à Administração. A faculdade eu estava fazendo de Administração de Empresas, com gestão e negócio. Quando eu entrei na faculdade no primeiro semestre, muitos anos sem estudar, eu tirei nota 1. Introdução à Administração. Eu falei, vou ser um administrador tirando nota 1 nisso aqui? E já era empresário, né? Já era empresário. Já era, mas, olha só, eu me coloquei para baixo, pelo grau de pequenez que a gente sente. Hoje eu descobri que eu não sei nada, é isso? Sabe o que eu fiz? Fui conversar com o meu professor e falei, não, Armando, que isso, rapaz? Isso é natural dentro de você, daqui a pouco você vai ver, você vai começar a pegar as pessoas. Ele me pôs para frente. Olha aí. A importância da gente andar com pessoas que têm um grau de intelecto maior é essa. A pessoa te colocar para frente. Te colocar para você desafiar os seus próprios nãos. Limites, né? Os limites que você tem. Porque às vezes você chega num ponto, você senta e fala assim, esse grau... como fala? Esqueci o termo de usar aqui. Quando a gente está estável, a gente não quer mais... Esqueci o termo, fugiu da cabeça aqui. Mas às vezes a gente está acomodado, sentado e não quer mais andar para frente. Tá bom, do jeito que tá, cresce muito para quê? Os outros vêm te dar pedrada, outro vem querendo tomar, funcionário querendo aproveitar da circunstância, essas coisas tudo. Às vezes te joga para baixo o governo, aí daqui a pouco essa pandemia judiou da gente, daqui a pouco a greve dos caminhoneiros, essa semana aqui a gente ficou em tensão. Ficou mesmo? Eu né? preocupado. Ficamos todo mundo preocupado. Okay. Mas cabe a gente o equilíbrio da gente buscar o recurso no lugar certo. Eu fui lá no trono, sentei diante de Deus e falei, Deus, qual que é os passos que eu tenho que seguir adiante? Qual que é os próximos passos? Qual que é os próximos passos? Né? Aí Deus confortavelmente, né, te sussurra no ouvido falando assim, vai que eu sou contigo. Não se preocupe com o que você está preocupando. Olha os passarinhos. Os passarinhos cantam para Deus, tem as vestes mais bonitas do planeta e não tem casa. Armando, essa assim? passagem me intriga também, sabe? Por quê?
Porque nós, como seres humanos, né? E a mente da gente tem um viés negativo, né? Você nunca acorda de manhã e fala, nossa, hoje vai ser o dia, né? Hoje eu vou arrebentar, hoje vai dar tudo certo. Não, a mente da gente, ela só joga você pro negativo. Eu tô fazendo isso todo dia de E manhã quando agora. você... Tô trabalhando a minha mente Justamente. E que vai ser bom hoje. E quando você lê essa... Quando eu leio essa passagem, eu em especial, eu fico observando, rapaz, caramba, que grau de sintonia a pessoa desenvolve para entender isso e absorver isso no espírito dela. Pode ventar, pode trovejar, pode tremer a terra, que eu vou continuar do jeito que eu tô. Um versículo que fala sobre isso, né? Por ser praticante um pouco da palavra, às vezes a gente aprende algumas coisas dentro dela, Sim. né? Por que preocupar com coisas que não são de comer? Basta cada dia o seu mal. Seu mal, né? Então, a gente está preocupando com coisa que vai resolver-se amanhã ou depois de amanhã. Isso Sendo que hoje à noite a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Isso é um negócio interessante. Vou viver hoje, né? Isso. Basta cada dia o seu mal, né? Basta isso cada dia o mesmo. seu Cada mal. dia o seu mal. Ô, pessoal, Robson, eu vou me preocupar ou vou ficar triste se eu não tenho uma caminhonete? é. Né? É consequência. Eu tive né? uma faz pouco tempo. Quando eu precisei vender ela, eu falei, glória a Deus que eu tenho ela para vender. É consequência, né? É Isso é consequência. Entendeu? Bom, Consequência. eu queria aproveitar uma brechinha aqui. Pessoal, você que tá ao vivo aí, daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio, tá bom? Manda perguntas pro Armando aqui, tá? Fala que você tá aqui. Ele tá fazendo a propaganda. Pera aí, ó. Ele tá fazendo a propaganda aí, ó. Vale um copo, hein, gente? Pode. Foi eu também? Fez sorteio aí? Não, você não. Só os telespectadores, só os participantes. Então, pessoal, quando nós formos fazer o sorteio, quem tiver ao vivo vai concorrer, tá? Aí você vai dar um oi aí, pra gente pôr o seu nome aqui pra fazer o sorteio, tá bom, gente? Então, é isso que nós estamos conversando aqui, né, gente? Sobre empreendedorismo, né? E tá muito bacana. O Robson, ele tem muitas questões, né? Como muitas perguntas. Francisco, você falou que eu vou sortear, né? Sim. Como eu não vou dar nada de graça pra ninguém, a pessoa que souber o endereço da sorveteria vai ganhar, então. Ixi. Rapaz do céu. Tem número? Tá fácil. Mamado. Não precisa dar o número. Aê! Se falar já onde que é, né? Rapaz. Não, mas agora não. Não é agora não. Segura aí. Segura. Na hora que ele falar tá valendo, você vai ter que colocar. E o primeiro que colocar são Os três primeiros. Os três primeiros. Isso. Nossa, são 3 brindes, viu, gente? 3 brindes. Olha lá. Ó, o Isaac chegou ali agora. Chegou bem na hora, Isaac. Rafael tá aí desde o começo, ó. Então, gente, ó, quando for fazer o sorteio, os 3 primeiros que colocar, né, o endereço da sorveteria, não precisa pôr o número, você vai ganhar um cupom aqui, tá bom? Então fica aí, ó, chama o pessoal pra concorrer aí. Aliás, né, você vai querer chamar não, né? Ó, o Maxwell Freitas também entrou. E aí, Max? Um abraço. Boa noite. Maxwell também é empreendedor, hein? Esse moleque é terrível. Esse moleque é bom, hein? Ô, Armando, então, voltando um pouquinho na nossa conversa, a questão da mentalidade e a questão de você caminhar com pessoas que estão um nível acima que você. A grosso modo, as pessoas falam assim, esse cara tá querendo ser o que não é. Não é verdade? Mas tem um negócio muito interessante nisso, por quê? Porque vai mudar a tua mentalidade. A PNL fala assim que nós somos o reflexo das 10 pessoas que nós convivemos ao longo dos anos. Verdade. Não é verdade? Então tá aí, eu acho que muito do porquê que a maioria de nós não consegue romper. Por quê? Porque todos trabalham na mesma empresa, todos têm os mesmos sonhos, quer comprar um golzinho, quer comprar uma casinha financiada em 100 vezes, né? Não é verdade? Verdade. Então a galera não se atenta para isso, né? E agora eu te faço uma pergunta, como é que a gente faz para fazer amizade com pessoas que estão um nível acima da gente? Antes da resposta, a Vânia pode concorrer? Pode concorrer. A Vânia pode? A Vânia pode, não. Pode isso, Arnaldo? Ela A pode Vânia tudo. não. Pode isso? A Vânia não. A Vânia pode tudo. Um abraço pra patroa. Um abraço, Ô, meu Vânia. amor. Obrigado por Ô, você estar me Vânia, assistindo. obrigado aí pela audiência, tá? Ó, também o Carlinhos também entrou aí, né? O Carlos Moraes. Bicho, Carlinhos é Ô, Carlinhos. benção, hein? Tá aí, né? O Isaac também tá doido. O Marcelo Carvalho também entrou. Não vale agora as respostas, só quando for sortear, viu? Pois é, agora a resposta da pergunta. A resposta Como que a gente faz para fazer amizade com pessoas ou caminhar com pessoal lá de pessoas que estão um nível, numa frequência Olha, acima? escuta aí, gente, da ó. Hoje tá assim, né? É difícil chegar perto de uma pessoa e ela achar que você não tá querendo tirar proveito dela, Sim. né? Então, hoje é muito difícil isso, né? Até porque o mundo tá ensinando isso, que você chegando perto de uma pessoa, você tá para tirar proveito, né?
Então, como é escasso esse ambiente, esse local de a gente ir buscar parceiros, pessoas que a gente aprenda mais, internet. Tem vários exemplos. Eu não preciso ser igual ele. Se eu tirar o bom que ele já faz e eu praticar, já tá bom. Mas aí você pesquisa aonde? No YouTube? No YouTube. Então não é necessário você estar ali. É sim você pegar as ações da pessoa. Usa a internet pro bem. Isso daí se chama o quê? Modelar, né? Modelar é... Modelar pessoas. Né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é se conhecer. Mediante essas pessoas que você vai vendo e escutando, você vai se autoconhecendo. E Deus coloca as pessoas também no seu caminho para que elas te abençoem, né? Eu acredito nisso. Então eu fico atento, viu, Robson? Eu sou atento às pessoas que vêm buscar informação minha. Esses dias tinha um irmão na praça lá, esqueci o nome dele, até peço perdão para ele se ele estiver ouvindo. Quem que é, Bidu? É um irmão lá da igreja quadrangular. Certo. E eu não lembro o nome dele aqui. Uhum. Mas ele me parou, ele falou assim, como que eu faço para empreender? Eu falei assim, a hora que você quiser aprender, você vai lá no meu escritório que eu vou te sentar com você e vou conversar. Bacana. Por quê? Eu não devo ensinar tudo para qualquer pessoa que chega até mim. Entendo. Entendeu? Eu tenho que dar algumas lições de casa para ele, para ver qual que é o perfil dele. E eu tenho que ajudar. Ô, Bidu, desculpa te cortar. Quem que é o Nasser Abidu? Nasser é meu irmão mais Seu velho. irmão? Ô, meu irmão. Ele compartilhou esse Obrigado. link aí. Gente, ó, entrou um monte de gente aqui agora, ó. Vamos ver aqui, ó. O Jefferson, né? Elisama entrou aí. Eita. Ô, abraço aí, irmãos. Quem mais? A Vânia falou assim, ó. Não é para quem está assistindo? Uai, mas você toma sorvete todo dia. O meu irmão tá lá em Corubataí, Bidu. Lá com minha mãe, lá em Corubataí. Manda um abraço pra minha mãe, que ela gosta muito de você. Abraço pra senhora, tudo de bom. Minha mãe é Dona Liene. O dia que a senhora vir aqui, eu quero pagar o sorvete da senhora. Demorou. Mas o filho também vai tomar um sorvete? O filho paga e eu pago pra senhora. A Bia também chegou aí, Bidu. A Bia Verdu. Ô, Abraço, Bia. Bela discussão. Te amamos, Bia. Ó o Buiu, Clebinho Bass também tá aí, ó. Rapaz, Tamo junto, galera. Quem mais? A Antônia Ferreira Medeiros. A Antônia, esposa do irmão o Paulinho. Paulinho, um abraço, meu Antônio. Gente, obrigado aí. Toninha. A Toninha. Eu falo Toninha porque eu sou do Piauí. É verdade, fala banhado. Legal, né? Banhado. Bem lembrado. Retrato, né? Retrato, né? Retrato. Mas quando for tirar tem que ser do corpo todo, viu? Gente, que bacana. Um abraço para vocês todos aí que entraram aí agora. Um abraço a todos. Esse assunto, né, é de muita importância para a nossa sociedade, né? Embora pouco discutido. Né? Por quê? Porque quem está numa frequência abaixo, ele acha que não é importante. Quem está numa frequência abaixo, ele olha uma pessoa que está em ascensão, uma pessoa que desenvolveu alguma coisa, e enxerga a pessoa como inacessível, né? E muitas das vezes influenciado por outras, né? Por muito tempo nós fomos influenciados com a seguinte mentalidade: o cara está lá porque ele foi desonesto, o cara está lá porque fez isso, porque fez aquilo. Nunca que a pessoa está lá porque ela desenvolveu o talento dela. Mérito dela, né? Mas é assim, quando você não alcança, quando você vê alguém prosperando e você não consegue alcançar, você vai jogar pedra, entendeu? Agora, uma coisa que eu vou ter que parar esse momento aqui agora, é uma coisa muito importante. Todo mundo mandou mensagem, Bidu. Todo mundo mandou mensagem. Mas tem uma pessoa aqui que tem que ganhar um brinde. Porque ela não mandou mensagem, ela mandou uma poesia, um livro. Quem é? Quem que é? Quem que é? São Gislene Nascimento. Aqui, ó. Tô aqui só assistindo as sábias palavras do Armando. Quem conhece meus patrões sabem que eles têm quase a mesma história do Armando. Pessoas simples e humildes que vendiam alumínio, só entre eles. Passaram dificuldades, mas nunca desistiram. Hoje tem um atacadão em Divinópolis, Minas Gerais, e aqui em São Joaquim da Barra. Fora os outros bens que eles têm, mas a humildade é tudo. É assim que as pessoas crescem e nunca desistem, né? Verdade. Nossa, mas não merece um sorvete? Merece. São Gislene, você ganhou o seu sorvete. Não, é a San Gislene, não é a equipe toda não, parceiro. Não fica legal, não.
leve não, né? Bacana, gente, legal. Então, o caso dos patrões da Leninha, realmente, cara. Hoje eles têm Atacadão Alves. O Alves, eles têm um patrimônio imenso. Eles merecem. Né? E batalharam para até isso. pela humildade que eles têm. Justamente, pessoas simples, né? E é o que ela quis dizer, né? No caso do Abdu, né? Você pode parar para ouvir ele. E esse rapaz que te procurou, que você falou para ele no teu escritório, cara, se ele colocar em prática aí, né, os conselhos que você der para ele, com certeza, né? Ele vai. Sabe por quê? Um detalhezinho. Prosperar. Ó, tem gente que quer andar com você não é para ter o que você tem, é para às vezes tomar o que você tem. É verdade. Né? É verdade. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Então atento. É o tal discernimento, né, Robson, que a gente falou agora há pouco. Então a gente precisa ter discernimento. Então a gente tem que estar alicerçado dentro da palavra, com Deus, para a gente adquirir também esse dom. Sabe por quê? Porque é fundamental na vida do empresário, né? Ele saber se conduzir, andar pela verdade, fazer as coisas certas, dar o passo certo, porque não tem mais deslize. A pessoa não pode dar uma derrapada. Porque na verdade é o seguinte, né, irmão? Quando a pessoa se torna público, né? Ele é mais visto, né? Essa é a grande verdade, né? Então, a pessoa realmente tem que se policiar, né? E procurar entrar pelo caminho, pela porta da verdade, né? É verdade. É verdade? Pra dar certo, né? Pra caminhar. Cara, mas é muito bacana, né? É assunto... Eu acredito que esse podcast, Armando, vai ficar gravado aí e muitas pessoas vão se beneficiar dele, né? Pessoas que estão... eu tenho contato com pessoas todos os dias, né? Eu sou um vendedor externo e direto eu vejo pessoas falando: nossa, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho de fazer aquilo, eu tenho um sonho de fazer aquilo outro, mas é barrado pelo medo, é barrado pela inexperiência, é barrado pela falta de incentivo, né? É barrado pela sociedade que muitas vezes coloca medo, mas você vai deixar um emprego registrado para empreender? Como é que você vai fazer, né? Isso não der certo. Aí eu uso a sua palavra, né, irmão? O não você já tem. O não já tem. Na verdade, o que custa você se posicionar para que você consiga alcançar o seu objetivo? Justamente. Voltando a falar, não é da noite para o dia que acontece a coisa. Mas é interessante que quando acontece, a exponencialidade é muito rápida, né, irmão? É igual você falou, eu me preparei praticamente quase a minha vida toda. E dentro de 2 anos, vocês vão ter um crescimento exponencial que você não teve a vida inteira. Não é muito doido isso daí? É igual o bambu, né, Robson? Cresce para baixo, né? Ele cresce para baixo. Pode vir o vento que for. 5 primeiros anos ele cresce para baixo. É verdade. Daqui a pouco ele desponta, e quando ele desponta, você vê o tamanho que é os bambus. Não, e outra, pode vir o ventanal que for. Pode vir, dobra, não né? arranca, porque eles estão entrelaçados entre eles. Tem mais algumas mensagens aqui, ó. O Rafael falou assim, ó: quem quer crescer, corre atrás. O triste é que, infelizmente, a maior parte das pessoas querem ser supervalorizadas, às vezes sem fazer nada. O Maxwell também mandou uma mensagem aqui, ó: Robson, pergunta se hoje em dia o brasileiro é tão atrasado em caso de empreendedorismo por ter gosto tão grande pelo pão e circo, e ter o mínimo para comer e o entretenimento que está tudo bem. Abraço. Tem gente que se conforma só com ter o que comer, né, e ter alguma diversão, por isso que não. É o que, não na verdade, é o que a escola, vamos falar escola, né, mas na verdade é o que o sistema apresenta, que é o pão e o circo, que é entretenimento e o pão. Sim. Não é verdade? Então o que acontece? As pessoas não olham o que está por trás das coisas. Por exemplo, existe um sistema que quer te dominar, que quer te oprimir, né? E você fica à mercê daquilo. Se você não olhar fora o que está acontecendo, você vai passar uma vida alienada ao sistema. Verdade. Não é isso, irmão? Também a Márcia Guedes entrou aqui, ó. A Márcia Guedes Morales. Um abraço, Márcia. Obrigado, tá, pela audiência aí. Manda um abraço pro Morales aí, né? O meu amigo, nosso amigo Donizete Morales. Um abraço, Donizete. Um abraço. Tá bom, Donizete. O Júnior, né? O Júnior também entrou. O Júnior, JCA Júnior. Parabéns pela live. Assunto muito relevante nos dias atuais. É o Juninho. Um abraço, Juninho. Excelente convidado. Tudo de bom, sucesso. Deus te abençoe, Juninho. A Bia falou assim, ó: conheço bem a história de vida do Armando e da Vânia. Eu sei o quanto lutaram para estar onde estão, né? E o meu irmão tá falando que a live de hoje está muito boa. Donizete, obrigado. Donizete chegou aqui agora. Um abraço, Donizete. Abraço. Donizete. Vai ter um sorteio de sorvete daqui a pouco, hein? fica ao vivo aí. Pois é, então tem pessoas que se conformam só com pão e, né, o circo.
Tava lembrando a palavra área de conforto. Quando a gente tá na área de zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto, para a gente sair é difícil. A gente tem que tirar o medo de lado, porque a zona de conforto te traz o medo, né? Você fica com medo, ó, eu tenho R$1.000 no banco. Vou empreender? Vou nada, deixa ele lá no banco, né? É isso, entendeu? É mais ou menos assim mesmo. É mais ou menos assim mesmo. Minha esposa tá assistindo a gente. Meus irmãos também, aí pelo jeito aí que eu escutei. Certo. Pergunta pra eles se eu tenho saldo bancário. Meu dinheiro tá tudo sendo reinvestido. Mas eu não deixo o dinheiro no parado, banco. Mas dizem não que deixo o dinheiro parado. Agora eu vou tirar a prova dos 9, como diz o pessoal, né? Um verdadeiro administrador não deixa sobrar dinheiro, isso é verdade? Tem que bater as contas, né, Rosa? Fica girando, tem né? Tem que girar. O dinheiro tem que girar, né? Então eu vou ficar com o dinheiro parado, sendo que minha conta tá devedora ou tá faltando mercadoria no Só estoque. pra ter o prazer de ficar olhando ele ali. Não, pra quê? Isso é avareza. Né? Eu aprendi muito novo que isso é avareza. Então eu não preciso ter aquilo. Né? Não preciso passar por isso. Legal. E também aprendi uma coisa muito novo, que a gente tem que aprender a andar com dinheiro, a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro, a gente precisa aprender a respeitar o dinheiro. Legal. Interessante, hein? Respeitar o dinheiro. Sabe por quê? Por quê? Você acha que o dinheiro traz maldade? Traz. Depende, Depende. naquilo que ele foi aplicado. Mas também traz. É. Né? Ele foi feito pro bem, mas o lado mal usa ele também. Né? Só que se você gosta de dinheiro? Ah, eu curto, hein? Você gosta de dinheiro? Nossa senhora. Se você... Agora vocês estão tarde, velho. É premeditado, é premeditado, é premeditado. Aprende com esses caras. É premeditado. Porque se alguém não gosta de dinheiro, dá o dinheiro dele pra mim. É verdade. Não é verdade? Por quê? A pessoa fala que não gosta de dinheiro, que não quer ter, aí na hora do vamos ver, não quer dar o dinheiro pros outros. Vamos fazer o negócio girar, vamos abençoar as pessoas. Vamos tirar o medo de lado. Né? Você gostou? Aí, vou deixar algumas dicas aí para nossos queridos parceiros aí que estão assistindo a gente aí. Conheça bem o mercado que você vai atuar. Se você não conhecer, né? você vai apanhar. Estudando, igual você fez, né? Você vai apanhar. Você pode despontar, mas você vai apanhar muito. Construa um plano de negócio. Pega lá, risca. Você não sabe fazer um plano de negócio? Vai na faculdade de administração e pede lá para as pessoas, eles te ajudam. Né? Olha aí, O interessante. pessoal ajuda, né? Vai no Sebrae. Pega a dica aí. Né? Eu fui no Sebrae, já fiz palestra no Sebrae. Legal. Né? Quem sou eu para ir lá dar uma palestra no Sebrae? Já dei palestra, já dei aula de contabilidade na faculdade. Legal. Né? Por quê, Robson? Porque a gente transmite o conhecimento e aprende também. Lógico, né? Dizem que quem ensina aprende duas vezes, isso, né? A Bia é um grande exemplo para mim nisso. Né? A Bia está aí assistindo a gente. Obrigado, Bia. A Bia é um grande exemplo nisso. Então a gente aprende passando o que a gente aprendeu. Aprendendo mais. Não esperar o resultado imediato, imediatista. O brasileiro tem esse defeito. Esperar as coisas acontecer na hora. Né? As coisas não acontecem assim. Se você comprar um carro financiado em 60 meses, com uma parcela lá de X valor, se você pegar esse X valor e depositar ele no banco, com os rendimentos que vai dar, em 38 a 45 meses você compra o seu carro. Você economiza algumas parcelas. Tudo né? É só você se programar. Você saber onde você quer chegar. Aí né? a gente volta na questão da mentalidade de novo, mentalidade. Né? Porque o imediatismo gera desconforto. Por quê? Porque o cara vai fazer um financiamento desse, vai pagar 2,5 carros. Eu tenho minha casa, mas eu não financiei, Robson. E quando ele terminar de pagar, o carro dele já não Eu fui não presta lá, mais. juntei um dinheiro, fiz o alicerce. Juntei um dinheiro, fiz a casa. Juntei o dinheiro e terminei ela. Aí. Entendeu? Bacana. Eu não financiei nada. Quer dizer, minha casa me custou uma casa. Legal, né? Então legal, você vai lá e justamente. compra uma casa, você financia ela, o que vai acontecer? Você vai pagar 3 casas. Sim. Aí, E é interessante, o Maxwell falou de pão e circo, né? Quer dizer, aquilo que o sistema apresenta. Por exemplo, dentro dessa questão de linhas de financiamento, dentro dessa questão da moradia, né, que é um déficit muito grande na sociedade brasileira, como que a gente pode usar isso em nosso benefício e não para a gente ficar escravo disso, Armando? Robson, é muito simples. É só olhar os americanos. Americano não é dono da sua própria casa, a não ser que ele seja multimilionário, né? Então você vê bem, ó, o americano, ele vai lá e financia uma casa. Quando ele paga 30%, 40% do casa, ele vai lá e refinancia ela. Pra quê? Pra ele pegar aquele dinheiro e trabalhar com o dinheiro. Pôr o dinheiro pra
funcionar. Pra girar. Exemplo, você tem uma casa de R$1 milhão. Quanto que ela te custa para te manter por mês? Nossa. R$5.000. Aqui na nossa cidade, a 5%. melhor casa de aluguel, 3, 5 mil reais. E a casa é do cara. Se der manutenção, a casa é dele. Verdade. Né? Então a gente precisa aprender que a gente não tem que ter uma casa. A gente precisa morar bem. Então é isso, é uma das questões de mentalidade que o brasileiro precisa mudar. A gente precisa aprender, né? Aprender a fazer conta. A gente precisa aprender. Se fosse por mim, eu já tinha vendido minha casa e tinha colocado ele para girar os meus negócios, né? Fosse por mim. Entendi. Lógico, a gente fica na área de conforto, a gente quer ter a nossa casa, na escriturinha. Isso foi posto na nossa mentalidade, né, mano, ao longo dos anos. Mas né? eu nunca pensei dessa forma. Olha, sabe que por quê? interessante, hein? Porque, ó, eu tenho uma casa ali, vamos falar, se ela vale 50 mil reais, já pensou os 50 mil reais no meu negócio? Estaria ali multiplicando pelo menos mais 10% todo mês. Entendeu? Essa é a conta que a gente deve fazer. Então, se a minha casa tá ali, se eu fosse alugar ela, seria 3 mil reais de aluguel por mês. Sendo que ela tá me dando lá 5 mil reais de rendimento. Rendimento Você tá entendendo? Então eu posso alugar a melhor casa na cidade, com os recursos que eu tenho, aplicado em outros lugares. Em outros lugares. Entendeu? Então, certo. a gente precisa... Muito né? É doido conta, demais. Muito macete, contabilidade. né? Justamente. A Carmelinda entrou aí, né? Ô, Boa noite, Carmen. Carmelinda. Abraço, Carmen. O Donizete Morales aqui mandou... o Rafael mandou uma mensagem aqui, ó. O sistema apresenta falsas soluções para pessoas emocionadas, assim que o dinheiro gira no mundo. O Donizete, né, falou assim, é preciso ter objetivo e perseverança, mostrar para o dinheiro onde ele deve ir e não deixar o dinheiro dominar a gente. O Morales tá empreendendo, viu? Tá vendendo algumas coisas, tá abrindo a loja dele. Bacana, Morales. Fica aí que você vai aprender muita coisa bacana aqui com o Armando aqui. Então é isso, o sistema apresenta falsas soluções. O que você acha disso, Bidu? Eu não tenho muito a ensinar, não. Mas a pessoa quiser trocar uma ideia, quiser que eu ajude ela em alguma coisa, eu tô aqui, Aí, disponível. gente, vai, Bacana, gente, aí, ó. Galera que Tamo tem, aí. Só tem um só marcar o horário lá no escritório, a gente conversa, tá? pessoal que tem um sonho, né, que tá Isso. aí, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu invisto o que eu E tenho, né? uma coisa eu quero dizer e deixar frisado para que todos aqueles que estejam assistindo a gente, que vai assistir no futuro, pense da seguinte forma: não é o que você faz, nem a cidade que você está. É a bênção de Deus sobre sua vida. Amém. Legal. Beleza? Legal. Ah, legal. Tá isso entendendo? Isso é importante. Então vamos falar assim, ó. Se for o que eu faço, então só eu vou enriquecer nele? É. Né? Não, Só eu verdade. vou, né? Então não Verdade. é o que eu faço. Porque tem gente que faz o que eu faço e não tá dando conta de pagar as contas. Não, de Né? fato, de fato. Então, é a cidade? Não, tem gente rica e tem gente pobre aqui. Sim, Sim. Né? Mas não tem o rico? tem. Tem. Então não é a cidade. Verdade. Você concorda? É a Justamente. bênção de Deus Não é que o tem que lugar. estar sobre a nossa Não é o vida. E lugar. a visão da Entendeu? pessoa também, né, Bidu? Isso. Ó, Tem um o- samba das antigas que fala assim, que a vida melhor que o homem procura não está no lugar. Está em alguém que é maior do que o mar. Eu queria mandar um abraço pro Akaik, o meu colega de trabalho lá da usina. Obrigado aí, Um Akaik. abraço aí, meu amigo. Boa noite, hein? Abraço. Boa noite. Eu ia falar uma coisa aqui, cara, e eu esqueci. Então, deixa em off, então. É o que a gente vai ouvindo, cara, né? As conversas aqui do Armando, cara, e você vai imaginando, você vai mergulhando, né? Em muitas áreas, cara. E às vezes minha cabecinha é muito pequena, né? Essas coisas, e eu acabo dando mais atenção no que o Armando. Então, se você. Mas vai voltar, vai lembrar. Se você realmente, igual o Armando falou, se tiver a fim de conversar com ele, marca uma hora lá com ele lá, né? Quando você vai te atender, Ô, irmão, com todo carinho. deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Com todo esse conhecimento, com essa experiência que você já adquiriu ao longo dos anos, que você é um cara novo ainda, né? É bom a gente frisar isso. Você tem o quê? Você tem 47 anos hoje? 49, fiz 49? 17. 49 anos, quase meio século, mas cara novo, né? Cara novo. Cara novo, né? Como diz o irmão branco da irmã Sônia. Irmão Claudinei Hermes Pereira, há mais de meio século. Irmão branco. Armando, isso, sabe, rapaz, a gente começa a falar a respeito disso, a respeito de sabedoria, a respeito de frutificar, a respeito de prosperidade, a respeito de nos tornarmos uma sociedade forte, né? de nos tornarmos uma região, a nossa região aqui da Alta Mogiana é uma região próspera. Cara, esses conceitos, como que a gente faz para aplicar esses conceitos para a gente fazer com que isso frutifique em grande escala, velho?
é o que eu acabei de falar. A gente precisa ter preparo, né? E estudar o mercado, né? Tudo demanda uma grande escala, né? Tudo demanda uma grande escala. Então você precisa estar inserido no contexto que o mercado está fluindo. Sim, né? deixa eu fazer uma observação. Estou falando no sentido assim, como que a gente aplica isso para despertar as pessoas, para colocar para elas colocarem para fora os seus potenciais de empreendedores? Arriscando, tirando o medo de lado. Você não vai saber aonde você é bom se você não partir para cima. Então, mas falando assim, como que a gente, por exemplo, você tem esse conhecimento, né? E vários outros empresários daqui da nossa cidade que são bem-sucedidos, né? Têm esse conhecimento. Como aplicar isso na nossa sociedade local para despertar as pessoas para isso? O fundamental de tudo, eu acho que as escolas deveriam ter, desde a 5ª série em diante, a aula de contabilidade. A pessoa saber fazer suas contas. Administração. Né? Pessoal, por exemplo. Meu filho tem 11 anos de idade. Ele sabe fazer as vendas no caixa da loja. Ele já ajuda a gente às vezes, tá? Diz que não pode pôr criança para trabalhar, né? Eu não ponho o Armandinho para trabalhar, viu? Eu ponho ele para aprender. Aprender, né? Legal. Ele sabe fazer a venda no cartão, sabe receber com Pix e sabe negociar com o dinheiro dele. Bacana. Quantos anos Entendeu? você Ele tem? tem 11 anos de idade. Aí, ó. Bacana. Entendeu? Então, o que precisa fazer? A pessoa precisa ter coragem. Primeira coisa, né? Coragem para assumir quando erra, reconhecer que erra e correr atrás. Isso aí. Voltar, dar a volta por cima. Porque a gente tá falando aqui tudo maravilha, né? A gente tá falando tudo a parte melhor do bolo, né? A cereja do bolo, nós estamos falando. Então, é isso que eu tô falando. Só que a gente sai ali fora, Robson, o mundo tá... É o sistema tá conspirando contra a gente. Sim, não, então, é isso que E eu tô aí falando. a gente precisa ter coragem para encarar. Né? A gente precisa sair da zona de conforto. Então, mas é isso que eu tô te falando, Armando. Por exemplo, quando uma pessoa ela é desbravadora, né? Por exemplo, o cara saía daqui e ia lá pro Mato Grosso e ia desbravar um lote lá, né? Ele ia sem mapeamento de GPS, ele ia sem ferramenta e ele ia lá e desbravava. De repente, ele tinha um parente dele aqui na cidade onde ele deixou, o parente dele queria ir para lá também. E aí ele levou. Então, quer dizer, por ele ter ido primeiro, ele já desbravou o negócio. Ele já sabe como é que entra para dentro da mata. Isso é natural, né? Ele já sabe como que faz para cortar as árvores maiores, tirá-las de dentro, aproveitar as madeiras. Então, é esse o caso que nós estamos apresentando aqui hoje. Como que a gente faz, né? Uma pessoa que tem uma linha de entendimento desse jeito, como que se faz para aplicar isso para que as pessoas que estão começando não sofrerem tanto? Ó, não tem receita de meio bolo. Não é uma receita, então. Não é uma receita. Isso aí você vai aprendendo. Mas se pode eliminar barreiras, partes. Por exemplo, se você... Por exemplo, hoje você vai... Por exemplo, você chega na sua casa e fala assim, caramba, velho, eu tive uma conversa com os meninos lá e acho que eu vou criar um método de negócio. Beleza, qual que é o método? Então, isso é a pergunta que eu estou te Beleza? falando. Então, qual que é o método? Qual que é as pessoas capacitadas que eu posso fazer com que me ajudem a colocar o meu método, Em prática, tocar, seguir adiante? Sim. Entendeu? Foi comigo, Robson. Quando eu comecei a fabricar, eu não sabia. Eu fui sentar Atrás de pessoas. Eu fui sentar na escola para aprender lá, estudei como que faz a formulação do sorvete, como que aprende a fazer isso, aquilo, e fui buscar uma pessoa especializada em sorvete. Fui adquirir a prática no conhecimento, depois fui adquirir o conhecimento lá, depois eu fui trazer a pessoa para a prática. Entendeu? Então, não adianta a gente falar assim, ó, a gente precisa de capacitação. A gente precisa de conhecer, mas a gente precisa de andar com pessoas ou ter pessoas que nos ajudem a colocar aquilo adiante. E pode ter certeza que alguém vai te ajudar. É verdade, com certeza. Maravilha. Entendeu? O Donizete Morales, o Armando, o Robson, ele disse assim, ó, eu já fiz 2 cursos de educação financeiras e um deles é segundo a Bíblia, tá? E o Rafael falou assim, ó, Abraão é exemplo disso, né? Aí o Donizete fala assim, ó, na Bíblia tem 2.350 versículos falando sobre finanças. Não é verdade? Tá vendo? Não é uma receita de bolo, né? Mas você acha que é à toa que eu uso as Sagradas Escrituras como referência? Referência. Não é. Que é isso. Entendeu? Eu uso ela como manual. Manual dos manuais. Eu posso até ter vontade de ler algum livro de uma outra pessoa, mas eu leio e vejo se ela é diante da palavra. Porque tem base, né? Tem base. Mas a maioria dos livros que eu já li,
de pessoas que não se titulam cristãos. Embasado. É embasado em conhecimentos bíblicos. Ô, Bidu, o Rafael falou assim, ó, na minha opinião, Robson, muitas pessoas não querem ter a dor de cabeça, querem viver no comodismo. E o Juninho falou assim, ó, no meu ponto de vista, infelizmente, por muito tempo, a cultura brasileira ensinava que ter dinheiro era maldição. Graças a Deus isso está mudando. Graças também a atitudes como a de vocês, que ajudam a disseminar o conhecimento. Hoje vocês estão plantando, certamente quem levar a sério, em breve vai estar colhendo os resultados, né? Avante. E o Donizete falou, ó, Deus sempre preocupou com a situação financeira do homem. Uma pessoa pode até perder a salvação, desanimar de servir a Deus devido a problemas financeiros. Né, Bidu? É verdade. Pessoa, realmente, cara. Realmente. De fato. Então são coisas Gente, que não tem como fugir. Estou muito alegre. Tá muito bacana. Por vocês estar aí assistindo, participando, né? legal. Participando. Quando bom. a gente idealiza um projeto igual a esse, né? Nós começamos a falar, como o Francisco disse, nós começamos a falar aqui no podcast Primeira Arte a respeito da música, né? Mas eu já venho pesquisando a respeito disso já há uns 3 anos e eu senti que era um momento oportuno, né? Aproveitando o fluxo do momento, para a gente inserir essa questão dessa parte do empreendedorismo, né? Que é algo almejado por muitos, mas que são poucos que alcançam, por causa desses detalhes, está ligado diretamente à mentalidade. Isso é um fato, né? Nós crescemos debaixo de uma escola, como diz o Max, né? Do pão e do circo, né? Fomos discipulados muito tempo pelas emissoras que junto com partidos alienadores, fez com que nós chegássemos até onde chegamos hoje, mas nós sabemos que nós somos muito mais. Por quê? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso que nós somos. Se perguntar para você, quem você é, você pode falar, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E o nosso Deus é um Deus criativo, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que colocou o limite nas águas, que estendeu o firmamento, que chama as estrelas cada um pelo seu nome. Esse é o Deus da qual nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. É por isso que eu glorifico a Deus, é por isso que eu quero ser ferramenta de Deus na minha geração e aproveitando essas pessoas como o nosso irmão Armando está aqui, né? Aproveitando a expertise dele, a habilidade que Deus deu para ele, né? Para instruir pessoas, para que nós possamos gerar uma região forte, uma cidade forte, né? Pessoas donas do seu próprio nariz. Esse é o desejo do fundo do meu coração. Infelizmente, o Robson, Armando, há muitas pessoas que não pensam igual o Armando, né? Sim. Elas querem reter só para si, Sim. né? Aquele conhecimento, né? Porque não quer que as pessoas também alcancem, né? Prospere, né? Porque ela quer subjugar, né? Justamente. Subjugar então, os outros, né? Infelizmente, tem pessoas que pensam muito diferente, né? O Morales falou assim, ó, a live está super interessante. Obrigado, Morales. Ó, uma coisa, eu estou muito contente, Robson. Ô, Morales, eu não vi uma gota de suor aqui hoje. Eu não vi uma gota. Você viu como é que tá o cenário, Morales? Tá bacana aqui? Então, vai melhorando devagarzinho. Tem muita coisa melhorando aqui. Nós estamos empreendendo, viu? Hoje nós mandamos fazer até uma mesa pro Armando ali, ó. Ó, o meu irmão falou assim. Um abraço também pro Thiago da Impacto Marcenaria, que fez a mesa. Né? Bacana. Um abraço, Thiago. Deus te Muita abençoe, gente boa entregou aqui, tá? O meu irmão falou assim, ó, Deus é maravilhoso, amém. A Leninha falou assim, ó, parabéns, gosto muito desse assunto sobre empreendedorismo. Eu tô planejando falar essa palavra ainda, viu? Vocês não dá mal, não. Difícil demais isso. A gente tava gravando aqui a vinheta esses dias. Fala isso não. O Robson ficou admirado comigo falando. Eu falei, cara, esse rapaz tem problema. Pois é, então é bacana, cara, o que o Robson falou aí. Nós estamos sempre tentando fazer uma coisa bacana. Sim, e então, o Robson ele veio com essa então, ideia de fazer. Armando, bacana. Assim, é um pontapé, né? Eu acredito que se a gente quiser mudar, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, né? E falando em termos de cidade, né? De região, tá aí, né, cara? Se nós quisermos mudar alguma coisa, nós temos que implantar a cultura do reino. Verdade. E a cultura do reino é essa. Se alguém te bater na face, dê a outra. Dê a outra. Se alguém te chamar para caminhar uma distância, caminhe duas. Se alguém te pedir um paletó, uma camisa, dá o paletó e o sapato para ele. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Verdade. Essa é a cultura do reino, e ponto. Né? Olha que coisa interessante, Armando. Ó, vai ter uma pessoa aqui que não vai concorrer ao cupom. O Donizete Morales quer saber
qual o nome da sorveteria? Fala pra ele aí. Guaruba Açaí. Guaruba Açaí. Aí, bacana. Não tem endereço aí não, né, Bidu? Tem, não posso falar. Não Posso falar Então, ó, endereço. o sorteio vai ser daqui a pouco. A regra para ganhar o vale são 3, né? Vale copo com 3 adicionais. Nossa, velho. É açaí, Bidu? É O que que você me falar qual que é o endereço. Daqui de São Joaquim Tá da aí, Barra, tá bom? a Leninha falou assim, ó. Eu tenho curiosidade, da onde veio esse nome? Eu pensei em te perguntar isso. Guaruba. Guaruba. Por que Então, Guaruba? Guaruba é uma ave do norte, né? Que ela come o açaí e ela joga a semente na Amazônia. Nossa, Aí vai nascendo Nossa, que naturalmente, bacana. né? Eu não sabia, eu sou... É uma ave que está em extinção, mas assim como o guaruba gosta de açaí, nós também gostamos, por isso que nós colocamos. Cara, Guaruba. eu não conheço a ave, eu sou de lá, viu? Eu sou de lá. Que merchan, Também hein? queria deixar registrado aqui que esse nome Guaruba, né, surgiu através de uma conversa minha com o Enéas. Enéas lá na Bahia. O Enéas, filho do pastor. Enéas Jorge? Enéas Jorge, Jorge, filho do bacana. pastor João Jorge. João Jorge. Né? Legal. Então, Enéas, esse nome aí tem mérito seu também. Mas aí como que surgiu essa conversa sobre a ave Guaruba? Quando a gente saiu da outra marca que a gente trabalhava, a gente certo. precisava de uma marca. Tá, entendi. Aí a gente estava correndo atrás de alguns Pesquisando nomes, nomes, pesquisando. né? E a gente chegou nessa ave aí. Bacana, hein? E Bacana. colocamos- Pegou, né? Então E tá aí, pegou, gente. não Então, pegou. Guaruba Na verdade, as lojas têm toda a imponência do Guaruba, né? sim. Da ave, né? Tem tem mesmo. um ano e meio. E é Bacana. conhecido em nível estadual. Que legal. É, Ô, Armando, interestadual, né? eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu ouço essa palavra Guaruba, que é uma ave que faz, né, que semeia, né? Que replanta naturalmente. Que realmente, que semeia a semente Tá aí, ó. para que possa É o continuar. Deus, é o Deus maravilhoso, É a né? semente. É o Que Deus bacana, maravilhoso. né? cara. Tá aí. Gostou? O Donizete falou assim, legal, eu amo açaí, a Leninha falou. Quando a gente colocou, né, esse nome aí, a gente fez uma lista, né, sentamos eu e minha família, cada um fez uma lista de 50 nomes. Nossa. Isso Ui, não dava certo, não Não combinava, não era aquilo. Na hora que a gente falou, chegou nesse nome Guaruba, né? Na verdade, Guaruba era o primeiro nome que tínhamos na lista, mas conversando com o Enéas. Aí quando eu apresentei Guaruba pra turma, tudo não, Guaruba nome não. Na hora que Não, saiu a realmente. logo, na hora que saiu a história, Aí e na sim. hora que a gente implantou, Bacana. Então, gente, ó, Histórias de sucesso. até o concorrente abraçou. Guaruba, História de Guaruba tem tudo a ver com o açaí, viu, gente? Então, ó, Donizete falou assim, ó, gosto muito de açaí, estaremos lá, conte com a gente como freguês. Obrigado, Ó, ganhou um Donizete. freguês aí, ó. Obrigado, É, viu, Donizete? e a Vanha já tá ali também, já dando Sabe quando você sabe que você tá recepção? no caminho certo? Quando É. os concorrentes começam a te imitar, De imitar, né? né? Ver o que você tá fazendo e começa a fazer, né? Começa a melhorar a aparência do produto dele, porque... Na verdade, você se torna espelho, né? Né, que a gente- É. né? Então a gente está vendo que está no caminho certo. Isso daí. E quem ganha com isso é o É o nosso consumidor clientes, final, né? E se eu já estiver fazendo isso, se for pro bem, né? Para mim já estou satisfeito, de bom tamanho. Não é o resultado financeiro, não. Entendeu? Claro que tudo está É o envolvido. impacto, né? É o impacto né? que isso gera. Né? Minha esposa sabe disso, ela está escutando a gente, ela sabe disso. Ah, tá aí. Eu Vânia nunca Abdu. me preocupei com o resultado financeiro. Legal. Nunca me legal. preocupei. É consequência, né? né, Bidu? Deus tem dado mais do que eu mereço. Bacana. Amém. Ô, Morales, ó, vou te dar uma dica para você concorrer ao brinde aí, ao Vale Cupom aí. Pesquisa na internet, no Google, né? O endereço da loja açaí do Armando aí, a Guaruba, tá bom? Quem sabe você já não vira São cliente, já, né? 7 lojas. São 7 lojas, mas você vai Ô, pesquisar o endereço de São Joaquim da É um Barra. número profético, hein, cara? 7, eu número adoro esse É número. o número da Meu exponencialidade. número Fala em número profético, Número do que eu até descanso. queria deixar isso como testemunho É. para vocês. Vai, fala aí pra nós. No primeiro ano de loja, veio os missionários canadenses aqui na cidade. Na cidade. E quando eu encontrei com eles, eu falei do açaí para eles e eles não sabiam que era açaí. Olha aí. Isso há 5 anos e meio atrás. E aí eu levei esse canadense para ir lá tomar um açaí lá na Nossa, sorveteria, lá em Orlândia. Lá em Orlândia. Eu tinha a primeira loja em Orlândia. Nós tínhamos a primeira loja Já em fui lá, Orlândia eu ainda. gostava muito de lá. Né? Aí, quando nós servimos ele amou o açaí, né? Tanto é que o Canadá, hoje, os Estados Unidos, compra quase 30% da safra brasileira. Né? Bacana. Se eu não tiver me enganado nesse número aí.
Aí esse canadense amou o açaí. Aí na hora que ele foi sair, ele falou: deixa eu orar por você. Você me deu um copo de açaí, deixa eu orar por você. Na hora que ele foi orar, ele deu uma palavra profética. Ele falou: em um ano, Deus vai te dar 4 lojas. Olha aí. E não é 4, você vai parar na 7ª, e na 7ª você vai sentir dores e depois vai vir o crescimento. A exponencialidade. Né? E quando, assim, a gente recebe a palavra profética, mas a gente vê o desafio pela frente, a gente acha que a gente não é capaz. Mas quando Deus fala, né, através da boca de um servo, a gente tem que fazer o quê? Né? Esperar a promessa de Deus acontecer na nossa vida. Faltavam 7 dias para terminar o 1 ano que o missionário lá tinha falado, eu adquiri a 4ª loja. Olha aí. E aí chegou na 7ª loja. E as dores do crescimento chegou, né? Mas já passaram. E agora nós estamos vendo o caminho do crescimento, né? Legal. Pessoal, Então tudo maravilha. através de uma palavra profética. Maravilha. Se você falar, ouvinte, quero deixar isso para você aqui. Se você falar para você, olhando-se no espelho, que você consegue, você vai conseguir. É isso aí. Né? Porque tudo está trabalhando a seu favor. Legal. Deus dá oportunidade para todos igualmente. Mas só aqueles que são corajosos vão obter os bons resultados e os melhores frutos. É a metanoia, a mudança de mente. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Bacana. E eu recebo essa palavra. Amém. É Eu isso também. aí. Bom, Robão, e aí? É isso daí. Vamos sortear? Vamos lá. sortear Como é que já. vai ser esse sorteio? Quem colocar o número, né? Peraí. Não, ainda não. Peraí, segura aí. Segura. Ó, Kaique. Ó, Kaique gosta da palavra profética aí, viu? É o seguinte, ó. Nós vamos primeiro fazer as considerações finais, né? E quando a gente falar aqui o momento certo, você vai mandar aí o endereço, tá bom, gente? Ó, não precisa colocar o número da loja, tá bom? Você só vai colocar aí... Eu vou pedir uma coisa, eu vou mais além, Armando. Você vai colocar a rua e as outras 2 ruas que fazem cruzamento com ela. Então fica na rua tal, entre a tal e a tal. Beleza? Porque não tem fechou. número, tá bom? Tá bom. Tá bom, Fechou, gente? Beleza. Tá? Então, eu queria agradecer muito, assim, grandemente. Pode dar uma dica? Pode dar. Do lado do Portas Abertas e do Bradesco. Vixe, um abraço pro Marquinho aí. Marquinho do Portas Porta Abertas. aberta. Ei, gente boa esse Marquinho, hein? Ó, então é o seguinte, ó. Queria agradecer primeiramente ao Robão por ter dado a ideia de fazer esse tipo de Falei podcast pra você aí. que ia vingar o Bacana. negócio. E agradecer muito ao Armando por ter aceitado o convite. Amém, tamo aí pra Cara, isso. Eu fiquei meio, te confesso que eu fiquei meio assim de chamar o Armando, viu, Você velho? ficou? Porque Por quê? esse cara não vai aceitar, não, velho. Então, cara, e ele, Mas ele gente, aceitou, ele na é gente humildade, boa, hein? na humildade aceitou e tá aqui. Cara, eu tenho muito carinho pelo Armando, tá? Todos nós, né? Falo isso Só pra vou ele. falar não um dia para que for errado, Robson. Tá certo. E eu peço a Deus discernimento para isso. Mas não é, sabe, Armando? A gente tem por natureza só ouvir aquilo que realmente tem resultado pra gente, né? E muitas das vezes um canal igual a esse, um podcast igual a esse, feito por mim, né? Um cara simples, o Chico, um cara simples, a pessoa fala, cara, o que eu vou fazer lá, velho, né? O que eu vou fazer lá, né? Nem a gente sabe o que vamos fazer aqui. Não é verdade? Mas o que é interessante, que você deu um crédito e você veio somar com a gente aqui. Então, eu acredito que a partir de hoje é uma nova história do podcast. É isso aí. Né? A partir de hoje. E nós vamos continuar com o podcast Primeira Arte e vamos continuar com esse podcast falando sobre empreendedorismo. E quero deixar aí aberto também para as pessoas, os empresários da cidade, né? Pessoas que já romperam, né? Que tem algo para passar para a galera mais nova que está querendo empreender. Que as portas estão abertas para você vir aqui, para a gente trocar uma ideia a respeito disso, para a gente conhecer a sua forma de administrar o seu negócio e que você possa tirar um tempinho para ensinar as pessoas, né? Porque, igual o Armando falou, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Legal. Não é verdade? É verdade. E é um legado que você está deixando, né? Para a cidade. Verdade. O Diego Castro entrou aí agora. Meu sobrinho, um abraço aí, teu Diego. sobrinho, beleza. O Diego é empreendedor, hein? Eu vi você entrando ali, eu vou te mandar uma palavra profética aí. Pra quem? Pra Não, quem? Pro Diego. Pro Diego. Diego, não desiste. Por um período aí, você até pensou em desistir aí dos seus negócios aí. Não desiste não, tá? O Diego também tem uma história linda. O Diego é o seguinte, ele passou por uma temporada difícil aí, né? Teve recluso um tempo
mas saiu de lá com a mente renovada, né? Bacana. Está trabalhando com carteira registrada, mas está empreendendo, também. Está indo bem no seu empreendimento. Então, um abraço aí. Está aqui um exemplo, né? O Armando, né? Que teve também Diego, essa fase difícil. Precisar de mim, estão as ordens, tá? Não desiste. Deus é contigo. Bacana. Ô, Armando, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, mandasse um abraço para todo mundo que estava aí, entendeu? O que você tem para falar? Gostaria de agradecer a Deus, né, o autor da nossa vida. Amém. De estarmos aqui. Sem Ele, nada disso aconteceria. Sem isso, né, sem Deus ter nos dado fôlego de vida, nenhum de vocês estaríamos aqui. E por vocês estarem aí, e as pessoas que vão ouvir depois, que essa semente caia no seu solo bom e ele germine, né? Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado por ter escutado, ter gastado esse tempinho aí conosco, né? Obrigado pelo Francisco, né, por essa oportunidade, porque apesar de um pouco de conhecimento que a gente tem, né, a gente vem pra cá, a gente se diverte, rever os amigos, ri um pouco, se diverte, e a comunhão é fundamental nas nossas vidas. É verdade. Agradecer ao Robson por essa oportunidade e dizer para ele também, Robson, eu sei que há desafios no podcast, de estar ali presente, de desafio, né? Eu cheguei aqui, você estava na correria, arrumando tudo, preparando, né? É isso aí. Nada vem sem esforço, né? Deus abençoe vocês todos, tá? Bacana. Obrigado. Ô, Robson, considerações finais? E é isso daí, gente. Minha alegria é imensa, né? Tô alegre por cada um de vocês que separou um tempinho aí para nos dar essa audiência. E todo o conteúdo que foi falado aqui hoje, né, é algo de suma importância, é algo que pode mudar a história de pessoas, né? Verdade. Então, que você absorva isso, que você medite nisso, nessas palavras que foram faladas aqui, né, que eu acredito que no decorrer desse final de semana e da semana que entra, vai te impulsionar a você colocar em prática aquilo que você tem guardado aí no teu coração. Um abraço a todos. Só deixar uma consideração aqui que eu tinha esquecido. Quando o Robson falou do reino, Deus colocou no meu coração que eu falasse sobre isso. Quando a gente pensa no reino, né, a gente tem que orar pelo nosso presidente, mesmo que a gente não aceite o que ele fale ou que partido, sei lá, né? Eu não sou partidário. Eu sou a favor do meu país. Eu tenho que orar pela minha cidade, né? Tenho que orar pelo prefeito que ali está, porque foi a vontade de Deus ele estar ali. Eu tenho que orar pelo governador, mesmo sendo contrário às coisas que ele tem feito, né? Mas foi a vontade de Deus dele estar ali. Então a gente pensando no reino, aceitando aquilo que Deus deixou que acontecesse, para que a gente fosse melhor ou conseguir ser melhor um dia, tá? Então, orem por eles, né? Pelos nossos governadores, presidente da república, os prefeitos das cidades vizinhas e todos os vereadores envolvidos, né? Porque a gente é governado por eles. E se Deus, né, der sabedoria para eles, com certeza eles vão governar para o bem de todos aqueles que estão inseridos nessa comunidade. É isso aí. E dentro das minhas considerações finais, dentro disso que o Armando falou, eu acho que o mais importante disso é que pessoas que têm talento para administração pública, pessoas que têm talento para política, mas pessoas que têm, acima de tudo, um compromisso com o reino de Deus. Eu acho que é isso que nós temos que colocar em xeque, né? Que políticos com a nova mentalidade se posicionem para governar bem aquilo que Deus deixou de herança para nós, que é a terra. Porque ele falou lá no início, os céus é do Senhor, mas a terra eu dou aos homens. E o que nós temos feito com a terra? Verdade. É uma reflexão para cada um de nós. Verdade. Pessoal, ó, o Kaique, não vai ser assim sorteado, não. É as melhores respostas. O Kaique falou assim, ó, opa, Guaruba, açaí é nota 10. Não vale isso aí, não. Obrigado. O Marcelo Parpinelli chegou aí, ó. Ô, só Marcelo, por causa do abraço, sorteio, Marcelo. esse gordinho. Ó, ele falou assim, parabéns a todos pela iniciativa. Robson, muito feliz que você mudou seu pensamento sobre os ricos. Evolução sempre, parabéns. Salve. Ô, pessoal, vai funcionar assim, é o seguinte, ó.
Então, eu já agradeci, vou agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui. Obrigado mesmo, né? Eu estou muito contente em todos os sentidos do Armando ter aceitado, do Robson estar fazendo parte desse trabalho maravilhoso. E gente, eu não vi nenhuma gota de suor. Eu não vi, cara. É o ar-condicionado, né? Ar-condicionado, né? É, Amém. é. Então vai funcionar assim, ó. O sorteio vai funcionar Olha assim. lá, é o ar-condicionado. Ó. Vai funcionar assim o sorteio, gente, ó. Atenção, hein? No 3, é 2 só? Como é que é? Os 3. É os 3? É, tem 3. Ó, então, os 3 primeiros que colocarem, né, o endereço da sorveteria vão ganhar, tá, os brindes. Nós vamos estar aqui de olho aqui. Eu vou contar até 3. No 3, os 3 primeiros vão ganhar o sorteio, tá bom? 1, 2, 3. Vamos lá. Só não quer de sorvete não, hein? Já saiu o primeiro aí? Não, saiu não. Vamos, pessoal. Opa, a Francisca já ganhou aqui, a Chiquinha. Opa, Carmelinda e a Kai. Acabou. Já marquei aqui, ó. Quem? Como é que é? A Francisca. A Carmen. Deu uma briga aqui, cara. Deu uma briga. Peraí, vamos. É porque, tipo assim, a Francisca foi a primeira, né? Francisca, Carmen e A o Francisca, não. Então, o Júnior apareceu primeiro aqui, ó. Apareceu depois da Francisca. Mas eu vi a da Carmelinda primeiro. Então os 3, hein? Porque dela é menor. Então é o Júnior. Opa, excluíram um aqui? Ah, não. Então a Francisca ganhou o primeiro. Depois o Júnior. Juninho. E depois a Carmelinda. Ó, Kaique, quase, velho. Tá feito. Então ficou assim, gente, ó. Quem é aquele que falou que não sabe? Que não sabe, como assim? O último lá. Eu fui primeiro, saiu sim, uai. Pera aí, gente, não tem paciência aí. Ó, quando eu falei já, Então a Francisca mandou o primeiro aqui, Francisca ganhou o primeiro. ó. Ganhou o primeiro. Depois o Júnior, o Juninho. Júnior, o Juninho. segundo. Aí depois a Carmelinda. A Carmelinda. E a Carmen. Aí depois o Acai que... O Acai que também ganhou. Pronto, Acai, Beleza. tá aí. Pronto. Fechou. Pronto, Então foi fechou. 4 aí, ó. Foi 4. Beleza? É os 4 E- que eu tenho aqui. E como é que faz pra retirar esse cupom? Você Amanda? entrega. Eu É com entrego? Você, é. Então, gente, ó, vocês vão me procurar, tá? Vocês podem procurar aqui no MQS, aqui na rua Francisco Alves Costa, 1212 aqui no Alto da Barra, tá bom, gente? E você vai receber o seu cupom aqui e você vai lá tomar o sorvete lá na Guaruba, tá bom? E leva a família também. Leva a família para poder também abençoar lá o nosso irmão lá, É logo tá ali, bom? na Praça 7 de Setembro, Isso. 286, ao lado do Marquinho Porta aberta. Porta Aberta e ao lado do Bradesco também. Então é isso isso aí, ó. aí, Praça beleza? 7 de setembro, 286, entre a 15 de novembro e a Paraná. Esse Isso Acai que ele merecia mesmo. Então, Acai, que você ganhou, meu irmão. Pessoal, muito obrigado a todos, né? Um grande abraço. Né? O Diego Castro falou que agora não vira mais não, Diego. A Acai que agradeceu, ó. Maravilha, obrigado, Armando. Gente, muito obrigado a todos, tá? Que Deus abençoe vocês Abraço a todos. grandemente. Valeu, obrigado. E até a próxima aí, tá? Muito obrigado, gente. Fique com Salve. Deus. Um abraço e até a próxima. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pessoal, daqui mais um Ele me faz repousar em verdes pastos. Vai entrar aqui da Francisca. Leva-me pra junto às águas de descanso, refrigera minha